Oi, galera, eu sou a Marcela. E eu sou a Raquel e nós Nós somos Miguxas na Gringa. Hello, people! Hoje a gente vai entrevistar uma convidada super alto astral, que já chegou aqui chegando, já causou, já deixou a gente fascinado. E vocês vão conhecer Juliana Santana. Bem-vinda, Ju! Bem-vinda, Ju! Prazer estar aqui com vocês. Prazer é Obrigada pelo todo convite. nosso. Ai, nós amamos ter você aqui com a gente. Prazer é todo nosso. Muito legal ter você aqui. Obrigado por ter aceitado. A gente hoje quer saber de tudo que você Ai, tem pra meu contar. É. Nós já fizemos uma um pré-papo e foi Esquenta. fantástico o nosso esquenta. E a gente quer passar pra vocês hoje tudo isso que a gente ouviu da Ju. Então, eu acho que pra começar, primeiro que todo mundo quer saber o que Juliana veio fazer na América. Ixi, muita história. Juliana história. veio para estudar. Juliana veio numa direção, né, de Deus em primeiro lugar, que o marido teve em primeiro plano, de vir passar só um ano aqui para estudar. Aí viraram 4. Aquele papo, né? Vamos deixar tudo lá como tá, nossa casinha. Isso, casa, volta. Nossos volta, negócios, não tudo tira nem a lá. toalha do pendurador. Isso, nada. Tinha tudo aí. Eu passei por isso. Deixa o cachorro lá no canil, deixa as No meninas hotelzinho. lá, tudo. E viemos. Aí, os primeiros 6 meses, né, visto de estudante, gente. Quem é o abençoado? Que já venceu ser estudante, ser obrigado a estudar por visto imigratório, sabe o que eu tô falando. É. E estudamos aí os primeiros 6 meses, eu ansiosa pra ter férias, pra poder ir no Brasil, pra ver a Claro. minha casa, os meus amigos, a minha vida. É. E já no aeroporto, eu falei, meu Deus, eu amo meu país, amo minha nação, tá, gente? Sou contribuinte lá, sempre gosto de deixar isso claro. Sempre, é. Então eu falei assim, mora fora, não pode dar palpite do Brasil. Posso sim, porque eu pago imposto lá, a pessoa... E você tem seus negócios lá também, Bom, meu amor. sou doce, mas também dou coisa. Emprega pessoas também. É Só isso mesmo. dois, mas também dou coisas, é bom. E já cheguei lá, quando eu vi a nossa casa, os amigos receberam. Pra voltar já. Ah, então você voltou nos Eu 6 fui, meses. 6 meses eu fui Tá, nas férias, tá, né? tá. Aí fui lá ver tudo, os negócios, os amigos e tal, e já fiquei assim, gente, sabe aquela sensação assim? Aqui não é meu lugar. Mas já com 6 meses Com você sentiu 6 isso? meses, com 6 meses. Mas o que você sentiu? Uma sensação de… Você tava Não fora dali? pertencimento. Foi muito bom rever os amigos, muito bom estar com os funcionários. Né? A gente tem funcionários de muitos anos lá no Brasil, Sim. então se tornaram praticamente da Família. família, amigos. Mas era aquela sensação assim de, sabe, não é mais a minha casa, estranho, né? A rua é estranha, É, os lugares é. ficam E a estranhos. sensação de insegurança, porque lá no Brasil a gente já tinha todo um esquema de segurança pessoal montado, meu marido sempre foi muito preocupado com isso, e a chave que virou definitivamente foi quando a gente saiu, eu ia sair de uma loja para ir na outra, aí o funcionário falou assim, a senhora vai aonde? Eu falei assim, eu vou lá na outra loja. Não, a senhora não vai sozinha, espera aí que vai eu e vou chamar o outro fulano. Eu falei, gente, mas eu só vou ali. É. É. Não, a senhora não tá entendendo, é que tá muito perigoso. E mesmo tendo ficado só 6 meses aqui, Você já realmente aqui você Eu ia Já esperar foi tem falar. preocupação de estar com o seu telefone, estar com o seu relógio. Quantas vezes eu esqueci o carro aberto na porta da academia? Sim, voltei, tá sim. tudo lá. tudo Então, lá. assim, não é que aqui não tenha. Tem. Mas é com menos incidência, vamos dizer assim. E o meu filho, quando ele saiu da loja, meu filho me abraçou, né? Porque ele tinha o quê? Uns 9 aninhos. Com medo. Ele falou, mãe, eu não me sinto seguro aqui. Aí aquilo no meu coração falou assim, realmente, não É tem lá que eu como. tenho que Como ficar. pode? A gente vive muitos anos lá. Inteira lá, porque eu só tenho 4 Você anos fica e meio 6 aqui, meses e você volta e fala que não é meu lugar Mas mais. parece que a gente morre pra aquele lugar. Não é que lá, eu também, é minha raiz. Eu não vejo a hora de Sim, voltar, não. Sim. Mas parece que quando você faz essa mudança brusca de vida, porque é brusca, É. você deixou tudo lá. Tudo. Você deixou suas raízes, você deixou sua família, Onde você abriu viveu, mão quem de você tudo. Convivia, Tudo. que você fazia. E você vai se enraizar nova, tipo, do zero. Você vai começar do zero. É igual quando você perde alguém. Você parece que morreu para aquela vida que você tinha quando tinha aquela pessoa e hoje você nasceu para uma vida sem aquela pessoa. É. Então eu acho que a vida na América é isso. Você se via saindo do teu país? Não, porque assim, como a gente tinha, graças a Deus, uma situação confortável lá, então assim, eu morava numa casa boa, a gente tinha condição, nossos filhos estudavam em escolas boas. A gente tinha um inconveniente, assim, de todo mundo ter que ter um carro blindado, Ah, sim. sabe? Morar num condomínio fechado, Fechado. segurança. E assim, não tinha liberdade que a gente tem aqui
por exemplo, meu marido, eu sempre gostei de compartilhar as coisas com os amigos. Na época, meu Instagram era fechado. Mas mesmo sendo um Instagram fechado, e um Facebook que usava mais anteriormente, eu não podia fazer um check-in. Aí eu ia comendo no restaurante. Aí meu marido sempre ficava no meu pé. Amor, quando você sair, você posta. Quando a gente chegar em casa, você posta. Porque isso deixa a gente vulnerável. As pessoas vão saber que a gente tá na rua e que a nossa casa tá sozinha. E hoje tudo é celular. Eu acho que no Brasil também deve ser restaurante pra reservar. Sim. Que então, assim… O QR Code, disso, daquilo. E não dá pra… muito tenso. Não dava. Aí ficava assim, eu me sentia presa. E já no final de tudo, sem perceber, eu já tava com crise de pânico. Porque assim, toda hora você via um arrastão, toda hora você via… Eu cheguei a pegar um arrastão na linha vermelha, por exemplo, pra virar. Ali saindo da Vila do João, né? Grande Vila do João, que eu não conheço, mas também não. devo imaginar. Não queira conhecer. E ali naquela saidinha, e o cara veio, com um maior trabucão, assim, 2 meninos, tipo o tamanho do meu filho hoje. Aí quando ele ia parar, porque a minha bolsa tava assim na frente, quando ele ia parar, ele fez assim, ó, perde tempo não, bateu no vidro. Tipo assim, ele viu que o vidro era blindado, perde tempo não. Tipo assim, ela não vai abrir o carro. Mas esses Tipo, arrastão é o passa. quê? Vem uns 10 e sai arrastão. 10? Vem muita gente, é tiroteio, é tudo. Aí as pessoas, o que fazem? Quem Eles não vêm pra roubar. vem pra fazer o arrastão. Mas sai tiro também, tudo. Tudo, eles vêm de metralhadora, amiga. Bota no Google, grandona. amiga. Arrastão nas vias do Rio de Janeiro. Lá no… Quem? Seu João? Como é? Vila do Seu João. Vila do Seu João. Não, na própria linha vermelha, Vinda Brasil, enfim. Então, as pessoas que não tinham carro blindado, elas saem do carro e deitam no chão, Uau. Pra não ficar tomar tiro também. né, na direção do tiro. Enfim, então esse foi um dos episódios, né? Então, era normal. Aí ele falou, não você- perde tempo, você passou o carro. Não, ele passou pelo meu carro, porque ele disse pro outro pivete, não perde tempo. Tipo assim, ela não vai abrir E o no carro. arrastão vocês param um carro? Fica tudo parado, ninguém anda. Não consegue andar. Na verdade, não é que é normal. É que aquilo que você vive ali é tão constante que se não é torna normal. É comum. É, Né? se Porque torna normal é a normal. gente ter mais pra viver. E você, analisando isso hoje, que você tá aqui, quem que é a Juliana depois da América? Nossa, Juliana, depois da América, amadureceu muito. O que você diria, tipo assim, você lá e você amadureceu em que ponto? O que Vários mudou? pontos. Aqui a cultura é totalmente diferente. Sim. As pessoas são muito educadas, muito respeitosas. Né? Eu costumo dizer assim, né? Falo isso com as meninas. Você sai da academia de manhã, você pode passar o dia inteiro com a tua roupa da academia na rua. Sim. Não tem Você problema. Não vai ter olhares. Você não vê ninguém Não. te olhando por isso. Aham. Né? De repente vai olhar quando você passar, de repente. Mas eu é. mesmo nunca presenciei um tipo de coisa desse. De No ninguém Brasil te ia ter um assediando. fio-fio. Nem te assediando, nem te julgando pela roupa que você não, tá. não tem. Aqui É. a gente vê a cultura. Você tá numa fila de um banco que quase não tem fila, mas de vez em quando você vai em algum banco que tem alguma fila, você vê todo tipo de estilo. Você vê a pessoa de chinelo, bermuda e camiseta. Ah, você vê isso a pra mim não pessoa tem valor. com a não unha tem de 3 metros, com um preço. aplique, com a lace gigante, com um cílio, Os com cílios, uma piaçava. Você vê o de terno. Ninguém julga, vê o de terno. Veio de bermudinha, de E chinelo. ninguém olha. Assim, olhou, acabou. Ninguém Acabou. olha, ninguém te julga por isso. Então, isso é uma Isso é liberdade uma coisa muito que grande. você mudou, assim. Você acha que deu um… Eu nunca fui te julgar muito, não. Eu sempre falei assim, a pessoa é o que quer. Mas é que nós temos essa raiz brasileira, né? A gente tem o cultural. pré-julgamento já na nossa cabeça. Você tira pelas lojas. É muito ruim isso. Eu lembro de uma situação da minha filha pequena, eu entrar numa loja no Rio Sul, e a gente tá vindo da praia, ela ir na direção de um brinquedo e a vendedora repreender. Isso. Eu realmente achei que é certo, ela não tem que subir no brinquedo. Mas 2 dias depois eu voltei com ela toda arrumada, eu toda arrumada. E ela te Ela tratou de outra correu pro maneira. brinquedo e falei, A não, mulher- pode deixar ela. Aí eu chamei a gerente. Miga, eu brinco que quando eu voltar pro Brasil, eu falo… Eu vou naquela loja que tinha aquela vendedora caroço. Nem tava E eu vou lá, né? chegar, ó… nem tá mais Só lá. assim. Não vai estar mais lá. Mas isso tem muito, né? Eu acho que esse negócio dos valores que a gente aprende aqui, eu dizia no começo assim, o mais importante pra mim, as crianças estão aprendendo a língua. Esse é o primeiro ponto. O Gustavo hoje é fluente em espanhol e inglês. Isso É eu acho português, que… então pra aqui ele é trilingue. Trilingue. Então isso pra mim já é the best, já é a melhor coisa. E os valores, elas Cidadania. não têm esse tipo de problema. Porque meu pai tem tal carro, Não? porque o fulano tem outro carro. Elas não têm essa noção. É muito bom a roupa que vai vestir. Elas são antenadas em moda porque a gente adora uma moda. Sim. A gente gosta Pode tá de vestir bonitinho. bem. Mas
no dia corriqueiro, é chinelo. O povo vem, acho que o povo não acredita. Elas começam a se arrumar. Eu pego meu chinelinho, meu bem, que eu tenho um chinelinho que eu amo. Ele tá até saindo já borracha, tá derretendo no meu calcanhar. Mas eu amo chinelinho. Então as pessoas têm esse baque, mas isso é cultural nosso. E eu acho que onde tem brasileiro, não é tão americanizado como nós queríamos que fosse. O brasileiro te olha, o brasileiro te julga. Mesmo morando aqui, ainda tem isso, né? Tem sim. Alguns brasileiros absorvem, outros não. Outros vão te julgar. Você sabe, você tá dentro da igreja, você na tá… comunidade, é normal. Isso, você sabe que tem. Mas, Anfa, se a gente tirar a parte boa, que é o que você tirou… A parte boa, acho que supera essas pequenas coisas que não… E você mudou completamente, né? Completamente. E aí, quando vocês voltaram, vocês falaram, é aqui que a gente vai ficar. Aí ficamos. Só que aí, quando você volta pra cá, né? Acabaram-se as férias, voltamos pra cá, mas aqui também não é minha terra ainda. Né? Então, assim, você fica cidadão, você se sente literalmente um missionário. É isso né? mesmo. Tipo assim, eu tinha uma terra lá, uma missão lá, agora, né, Deus me colocou aqui. E é entender o propósito, né? E conta pra gente isso, que você, no nosso Esquenta, você me disse isso. Foi, assim, surreal a vinda de vocês pra cá. Foi. Primeiro porque eu não queria vir, né? Nem eu, nem minha filha. Os maridos queriam vir, viemos e tal. Então, assim, pros jovens, né, acho que é mais fácil a adaptação. Pra gente mais experimentado, você tem algumas questões que você fica realmente no início. O que eu vim fazer aqui? Eu larguei uma vida… Primeira coisa que você compara. Porque existem dois tipos de situações de pessoas que vêm pra cá. Vem a pessoa que já não tem mais nada a perder no Brasil e vem pra cá pra arriscar o tudo ou nada aqui. Sim. E que vindo pra cá, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Gente, aqui é terra da oportunidade. Mas não é terra de jeitinho e não é terra de gente que veio ficar sentado na sombra. Quer trabalhar, você vai se reinventar. Eu saí de lá advogada. Barará, bururu. Barará, dona de não sei quantas lojas, barará, pra chegar aqui, sou quem na fila do pão? Nada. Ninguém. Você atuava lá como advogada? Não, ela já tinha parado. Já tinha parado. Trabalhava com os negócios da família mesmo. Uhum. E parei quando engravidei do Gustavo. Tá. Né, que veio aquela DR, né, Garley não se sentia tão à vontade. E falei assim, amor, a gente já tá bem estabilizado, acho que você não precisa mais disso, tal, acho que é a hora de você se dedicar. A Julia tava adolescente, então ela precisa de você. Sim. Tem uma criança chegando, então, né. Aí você largou mão. Aí eu abri mão no primeiro momento, era só por um período, né. E depois eu vi que aquilo era bom. Diz que tudo que Deus faz é bom. Não quero voltar. Quero essa vida de barra administradora. Ótimo. Né, em dias alternativos. Ótimo. Garley realmente é a cabeça pensante. Garley é muito visionário. Então ele dá as direções e a gente vai caminhando e tal. Claro, né, que a parte toda de mulher sempre, a gente sempre costuma brincar, né? Que o homem é a parabólica e a mulher é um satélite, né? É isso mesmo. Deus dá aquela coisa assim pra gente, assim, pô, cuidado com fulano. E quando você fala cuidado com fulano, a gente É não queria dizer tá certo, mas é batata. Então vivemos algumas situações assim, mas aquela velho ditado de vovó, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos pra contar a experiência. Então vencemos muitas coisas lá no Brasil e temos vencido aqui também. E nessa transição é muito engraçado, porque assim, nós não viemos com a situação pro tudo ou nada. Nós viemos com as coisas do Brasil sustentando a gente, mesmo sendo o dólar veio subindo cada ano, a cada mês. Então, trazer dinheiro do Brasil para viver aqui, no 5 por 1, 6 por 1, igual chegou, a gente conversou ali. Chegou 6 por 1 pra nós. Você fica assim, gente, o que eu tô 6 comprando e 10. aqui é 5, você faz 5 vezes 5, 5 vezes 6. Né? Imagina, $1.000 pra nós não é quase nada, só que é R$6.000. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E você teve esse choque, né? Mais conta. Então foi tipo uma profetização que vocês receberam. Ele sentiu no coração Ele sentiu dele. no coração de vir, não estava se sentindo seguro. E o que virou na minha chave foi isso. Quando ele falou que Deus disse pra ele que a gente tinha que sair de lá, e eu falei, tá, eu não sou surda, Deus tem que falar comigo. Deus falou com você, Senhor, eu tem que falar quero comigo. provas. Senhor, limpei o ouvido. Lindo, tô aqui, amor. Tô aqui. Aí começou. Aí a primeira pessoa que foi usada por Deus pra falar com a gente foi uma prima dele lá do interior da Bahia. E mandou a seguinte mensagem. Prima, tu tá bem? Eu tô, prima. Ai, Deus. Sonhei com vocês essa noite. Deus manda dizer Não. que é tempo de mudança. Vocês vão Olha. se mudar. Não sei pra onde, mas vocês vão se mudar. E eu tô. Mas eu sei.
Ah, não! Mas vocês já sabiam que ia ser Orlando ou era Não, Estados ele, Unidos? Ele queria vir pra cá. Ah, queria vir pra cá, Do tá. clima, porque a Sim. gente já tinha Tem brasileiro, é aqui, muito tem mais brasileiro fácil. e tal. A gente já tinha vindo os últimos anos com frequência pra cá. Aham. Na última vez ele tinha alugado uma casa. Eu falei, mas por que vai alugar uma casa? Não, pra gente ver como é que é uma Pra vida gente ver americana. Aí eu experiência. falei, mas enfim, não podia Tá. imaginar que seria essa decisão. Aí depois veio uma outra pessoa que trabalha, tá até com a gente, tá até aqui, tá morando aqui, falou a mesma coisa, que a gente tem uma casa de praia lá, e eu sempre falava que quando eu cansasse do Rio, Você ia pra assim, de praia. Caxias, eu ia morar em Cabo Frio. Ai, Aí a Cabo pessoa Frio. tava numa vigília, falou, ó, confesso, tava nem orando por vocês, e Deus falou que é tempo de mudança, acho que vocês vão vir morar aqui. Deus do céu. Aí passou. Depois, na minha própria igreja, teve aqueles Fogo. missionário que teve lá, e eis que chama e diz que tava vendo a gente. Teve os reteté. Teve o reteté, me chamou, entregou no ouvidinho e falou: vejo você num grande pássaro prateado. Aí eu falei, gente, é um avião. O que significa esse pássaro É, um prateado? avião. Um avião. Deus falou no meu coração que era um avião. Eu indo pra longe. Eu falei, meu Deus. E a última foi de uma igreja também que eu fui, igreja que a minha filha tava na época. E teve também uma pregadora lá. E quando terminou, ela falou: ó, quero falar com você. Deus me mostrou grandes mudanças pra Não. você. Nossa, então tava mais do que 4 confirmado. vezes, né? Já podia até pedir música. Podia pedir música no Fantástico. E confirmou, grande mudança, e você tem que aceitar essa mudança, que essa mudança é muito boa. Aí você virou a chave. Aí eu falei, vambora. Aí reuni uma família. Aí é obedecer, né? É. Não, aí parece que você fala, não, eu quero ir pra ontem, né? Eu quero ir logo. Não, Aí, eu tava não. Eu tava ciente do que eu tinha que obedecer, mas eu não tava na minha cabeça assim, vai passar 6 meses, eu vou tirar férias, vou voltar. Eu ficava contando quando fosse fazer 1 ano pra eu voltar. Sim. Até porque quando a gente pediu o visto de estudante, nós pedimos pra 1 ano. E eles deram 4. Ah, é. Então já começou daí. Eu pedi 1 ano, deu 4. Falei, mas meu Deus, eu só queria 1. Não precisa de 4, eu quero só um. E quando dá, eu não sei sobre esse visto, mas quando dá os 4, você tem que ficar os 4 ou você pode voltar em um? Não, acho que é Mas opcional, volta é. antes, É é. opcional. Pode, não É. acontece nada. Mas aí depois eu pedi perdão a Deus, né, Senhor, pelo tempo da ignorância. É, que era o seu tempo, né? Ô, Ju, mas o seguinte, você também tava falando pra gente que vocês passaram algumas dificuldades quando você começou a namorar o Garley. Pra quem quer vir pra cá e o Garley saiu do nada, Garley. né? Como é que chama a palavra? Ela de vai vendedor, contar. de camelô. Não, na verdade, o Garley começou Como? a trabalhar com 11 anos. Sim, de mas idade. assim, eu quero saber o seguinte, como que vocês chegaram aonde vocês estão hoje? Nossa, Porque assim, uma pessoa que tem um custo de vida baixo, sim. ou ela tem que ter uma padrinhagem, né? Alguém que É. te dá um empurrãozinho. Ou ela tem que ter alguma renda para ela investir. Ah, eu tenho tanto, eu vou começar um negocinho. Como é que aconteceu? Como é que Ó, deslanchou o negócio? quando ele tinha 11 anos, ele pediu de presente de Natal para uma tia uma caixa de picolé. E essa mesma tia, que era uma tia rica da família, porque era bancária e tinha um Fusca. Era a Ai, tia rica começou, da- eu vou ficar louca com essa história. É, e ele pediu dinheiro emprestado para comprar o picolé. Certo. Aí ele comprou o picolé, a fábrica tinha acho que 3 turnos. Uma fábrica têxtil, na beira da estrada, perto da casa onde ele morava. E ele começou a vender esse picolé, aí ele vendia, fazia o lucro, pegava lá, comprava mais picolé e pagava a tia para deixar sempre a porta aberta. E ele Nunca foi fazer deixou um de giro pagar a caixa, tia, né? Nunca deixa de pagar. Pelo quem investiu amor, em você. gente, não Pelo podemos. amor de Deus, gente. Mas até- Pega dinheiro emprestado, Às vezes a paga. gente dá uma atrasadinha e a pessoa fica meio fria, você fala, putz, acho que eu me queimei. Mas aí Não, depois não fica deixa tudo aquele- bem. Mas aí ele não pegava o lucro, ele pagava a tia e Ele comprava fez capital picolé. de giro. Certo, Ele foi criado sem pai, a mãe trabalhava a semana toda em Bonitinho. casa de família, foi criado pela avó, enfim. A história certo. bem, bem pesada. Passou fome mesmo. Uau. Ele só comia quando tinha merenda na escola. Se não tinha merenda na escola, ele não tinha o que comer. Uau. E são as pessoas que dão mais valor, né? Sim. Eu digo que isso eu nunca vou conseguir ensinar para as minhas filhas, Sim. tomar a Deus, o que é Passar esse tipo. perrengue, né? É, porque Necessidade. eu acho que essa pessoa, cara, tem que tirar o chapéu pra quem passou por isso, pra quem chegou onde chegou, porque humildade ele tem pra dar e vender. Sim. E é difícil a gente ensinar pros nossos filhos E isso. decisão, né? Porque ele sempre conta isso, né? Faz parte do testemunho dele. De que todos os amigos dele, a maioria, morreram porque foram pro tráfico. E ele Então, e um outro não. Então, assim, acho que da turma toda só tem um vivo. Então, e ele visionário, começou no e ele decidiu, ele picolézinho. falou assim, eu quero uma vida diferente, eu não quero ficar aqui. E foi indo, foi indo, foi indo. E quando eu conheci ele, foi uma coisa engraçada, eu conheci ele numa gincana da academia que fazia parte. E ele passou e eu convidei o carro dele para entrar pra carreata. Enfim, ele não podia entrar naquele momento, voltou depois, aí rolou lá o primeiro olhares. capítulo do Love Story. É. Foi muito legal,
E a gente viu que tinha um amigo. Rolou já uma troca de telefone, né? Não, troca de telefone não. Eu falei com ele, ó. Meu olhar, amor, nem uma existia piscadinha. Telefone Não, em casa, Eu né? sempre fui muito, né? Na época eu não era de Jesus, tá, gente? É. Vamos deixar Era isso bem uma claro. criaturazinha assim. Pessoal, deixa ela contar, né? Mas eu era Historinha ousada e eu antes. falei pra ele. Falei pro meu amigo falar pra ele. Falei assim, ó, se livra dessa menina e Fica comigo. 4 horas da manhã você vai me levar pra Ah, casa. gente, ele tinha uma namoradinha. E esse primeiro encontro na academia, ele tava com a namorada. Tava. Ai, já tava escrito. Ela que não dessa nos vez. veja no podcast. Não. Vai. Aí… Se não temos um hater, não queremos. Não queremos. Paz e amor. Aí ele voltou, me levou pra casa e tal, não sei o quê. Ficamos conversando até o dia amanhecer e tal, aquela coisa toda. E eu pedi pra ele me beijar, porque ele tava lá parado conversando. Gente, agora que você vai me beijar. Você falou? Quantos anos isso você tinha? Aí eu tinha 20 pra 21, 20. Ai, É, que eu tô legal. 50, né, gente? 5, não, nem 30 vamos de falar, porque ela casado. tá ótima. Parece que tem. Não, vai, Ju, eu quero, Tudo a mesma vai, idade. vai, eu quero saber. Vai, Então, vai. aí ele marcou comigo, ele sumiu o final de semana, creio que era por causa pra dispensar Da- a namoradinha. Da nossa amiga hater, Da né? nossa amiga Com certeza. Voltou na segunda-feira me procurar e marcou comigo. Disse, olha, eu quero marcar com você pra apresentar minhas firmas. E eu falei, nossa, cara, ceboso. Querendo me impressionar. Logo pra mim, meu bem. Logo pra Oi. mim, apesar que eu era bem metidinha, tá? Então, logo você quer apresentar a Aí o firma. melhor é o comentário da mamãe. Falei com mamãe, que eu sempre tive uma relação muito Mamãe. com meus pais. E falei com mamãe, falei, mãe, olha, aconteceu isso, isso. E minha mãe, você não vai entrar em prédio de ninguém. Minha mãe achando que o cara tinha um prédio. Vai entrar um prédio de ninguém, que chega lá, ele vai te dar uma curra. Curra, antigamente era o termo que usava quando a menina era, tipo, violentada ou abusada, né? tá. Ele vai te dar uma curra, você vai ficar mal falada na cidade, que não sei o quê, não sei o que lá. Olha. Eu falei, não, mãe, eu sei me defender. Qualquer coisa, dou um chute nas partes E sai pronto, correndo. dá um chute é. Falava aquele outro nome, né? Eu também Isso. falava isso. Aí fui, né? Cheguei atrasada. Ele não suporta atraso. Garli é a pessoa mais pontual, mais compromissada da face da terra. Se você marcar com ele 8 horas, 15 para as 8, ele tá dentro do carro. Esperando na dar porta 8. da 8. Aí eu cheguei. Então ele 15, chega adiantado nos aniversários, né? Chega. Ele é a Tipo Mary alguém que eu conheço. Ai, Deus do céu. Eu sou aquela pessoa do suspense. Eu vai chego, chegar, não vai chego chegar. atrasada no meu aniversário. Ixi, Eu também, cansei. faz parte. É, faz parte. E ele pegou, me apresentou a primeira firma, né? Cheguei, tomei um sabão, porque cheguei atrasado. Aí ele falou assim, vamos lá que eu vou te mostrar minhas firmas. Acho que não vai rolar mais nada, porque você chegou atrasado. Aí a firma dele era um cooler. Não, não era um cooler, era um negócio de madeira. Aí ele falou, você quer minha firma de relógio? Ai, que gente. bonitinho. Deu 2 passos, aqui é minha firma de tênis. Não! Aqui é minha firma de brinquedo. Aqueles cachorrinhos que faziam assim. E eu sou um revela. Não. Camelô. É. Aí eu percebi, isso aqui são meus funcionários. Aí todo mundo, e aí? E você? Não! Eu fiquei chocada. Ele já tinha funcionários, meu bem, Muitos da funcionários. banca. Tinha umas 8, 10 bancas. Silvio tinha. Santos, Ele era o Garley. Silvio Santos da Ô, Garley da China. Silvio Santos. Não, mas calma aí. Como que ele chegou no camelô? Do picolé? Ele Do começou… picolé. Ele… Aí ele viu a chance de viajar pro Paraguai. Certo. Aí, subiu de carreira. Isso, de subiu. nível, Ah. E Foi começou promovido. a comprar calça Fiorucci. Vocês Nossa. sabem, Fiorucci né? E dos tênis anjinhos. forragem. E começou a vender em casa. Ah, tá. Então ele viajava e a mãe fazia entrega. Amiga, já era falseta do Paraguai? Ah, Era, né? já não Não sei se era. era falseta, não. Porque o Paraguai tem É, né? isso. Deve Eu Não, acho mas que ele- era. Não, amiga, Sei mas essa tem muita informação marca tem. hoje vendendo Mas no ele Paraguai. comprava e trazia e vendia rodo. Aí começou, né, minha filha? Pá, 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 pá. Aí nisso ele já tinha dinheiro, mas não era tudo informal barra ilegal, né, gente? É. Você tem uma quantidade pra É. estar no país, vamos Sim. ser sinceros. Então, Tem que pagar pra você ser camelô? Tipo, pra ter o teu espaço lá, tua barraquinha lá? depois de uns anos teve um cadastramento, você tinha gente, eu tenho a carteirinha. Senão Minha filha você que ficava guardou lá e isso. esperava o rapa passar, né? amiga? Ela, não, quantas vezes? Corre! Então, mas como que é ilegal e eles te dão permissão pra ficar não, lá? depois ter permissão, mas antes não Amiga, tinha. eles não dão. Você monta a tua banquinha e seja o que No Deus início, quiser. você montava na tora, né, na frente dos comerciantes. Era uma coisa É muita que tirava afronta, muita né? afronta. É. Imagina, eu hoje sou comerciante. É. Você tem a minha loja, eu pago funcionário, pago imposto, É. pago luz, Aí pago vem tudo. um… E vem um e bota a mesma mercadoria que a minha, vendendo menos porque ele não tem custo nenhum. É. Realmente, certo não é. Então, hoje existe um Mas, Mas, né, Foi assim eu que falei, começou. Assim que começou. Não estamos aqui pra esconder nada. e você veio de uma família, a gente tem que falar, né? Que você tinha uma boa condição. Tinha condição. Meu pai, gente, meu pai inspetou da Polícia Civil. Imagina. Meu pai era o cara que corria atrás. Do rei. Vamos dizer assim. O pai era o próprio rapa, É. gente.
Então, assim, Há 30 anos atrás, o tanto de preconceito que você não enfrentou. muita coisa. Pra você muita ficar coisa. com ele, você deve ter tido altos e As- baixos. Tem as amigas que, na época, me sacudiram. Minha amiga, isso é macumba. É, sai dessa. Sai fora disso. Você não precisa Mas disso. você não. Você. Não, mas na minha cabeça, gente, sinceramente, eu não podia imaginar. Gostei, achei ele um morenão. E tinha cabelo na época. Sim. Gente, dá um caldo esse moreno. Mas, na minha visão, ele até zoa isso até hoje. Ele fala assim, eu era só o bofinho, né? O carinha que você dá uns É perdidos. só um. Uns beijinhos, dá uns perdidos. E Deus já tinha plano nisso, né, gente? Mas Claro você sentia que ia tinha. dar certo? Porque você sabe quando você tá com a pessoa. Não, ela Eu achou não que era só uma pensei nada. curtição. Eu não pensei nisso. E foi uma coisa tão assim, sem pensar e fora dos padrões do que minha mãe tinha, né? Do que Sim. meus pais tinham ensinado, que assim, com 3 semanas que eu tinha conhecido ele, eu fui morar com ele. Olha. Não façam isso, meninas. Não Não faz. Isso é recomendo. exceção, isso é Era uma pra exceção. É porque tinha que fazer assim, eu vou começar tudo errado que Deus conserta. Não. Não. E Muito 30 anos certo. atrás, passar por tudo isso, né? Deve ter sido bem. Mas aí morou junto e vocês, quando morou junto, tinha plano do casamento ou foi morar junto Não, pra eu falei morar pra minha junto? mãe, Juliana, não vai. Eu falei, mãe, eu vou. Se der Vou ruim, ver eu o que volto. dá. Vou ver qual é. Só que dentro disso, dentro de um ano, eu engravidei de Juliet. Morando Juliette, junto. Morando junto, Tá. era mais Lindo o velha. nome dela. E ela tem toda uma história engraçada. Juliette é outra pessoa que vale a pena, hein? Ah, Contar a Juliette. história dela, de onde ela foi feita. E que a gente teve que levar ela anos depois, na casa. Ai, Na gente, lá casa no que ela Espírito foi Santo, feita. Piúma, pular o muro da casa, a casa estava abandonada, é um outro capítulo. Juliet, queremos você aqui, Juliet. E Aí você engravidou. engravidei. Nisso eu comecei a igreja. Antes? Não, já tava Tava já tinha grávida. Tava morando. Ah, já tinha Julieta. Tá. Ele nada de igreja. Não, mas é. espera. Vai. Tava grávida. E pra avisar a mamãe? Não, avisei, tô grávida. E mamãe? Até porque eu só descobri quando eu desmaiei na academia. Porque eu tinha. Minha menstruação atrasou, mas como era normal, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com isso. Às vezes vinha 2 vezes no mês, passava 3 meses sem vir. Enfim. Você aí não tomava, estranhou não nada. Estranhei. Aí quando eu desmaiei na academia, aí, única amiga da época da academia, todo mundo assim, gente, é fraqueza, é fraqueza. Aí uma amiga falou assim, no chuveiro, eu grávida. desmaiei na academia mesmo, tomando banho, assim. Você espera que daqui a 9 meses a fraqueza nasce. Profeta, aquela pessoa. Profeta, amiga nem sabia. Nem sabia. Amiga, sua louca. Aí quando eu fiz o exame, depois de 2 meses e meio, quase 3 aí, que deu positivo o exame de sangue. E você E falou aí que liga- você foi pra igreja. Como é que você foi parar na igreja? Você já fazia parte de alguma igreja? Não, na Alguém verdade, te assim, convidou? teve uma época que eu fiquei num vazio muito grande. Porque quando eu era criança, minha mãe, né, me colocou todo o processo da igreja católica. Então eu ia à missa, Comunhão, a primeira fiz a comunhão. comunhão, a crisma, eu ajudava o padre lá a entregar a hóstia lá Sim. e tal, não sei o que, tal. Eu participava. Sim. Depois daquilo não fazia sentido pra mim, eu deixei de ir. E eu passei um tempo sem ir pra nada e depois eu senti a falta de alguma coisa em mim. Alguma coisa. Nessa época, o Garley, mesmo sendo camelô, era bem sucedido. Numa época, nós saímos de Caxias, fomos morar na Zona Sul, no Leme. Então, minha filha ficava numa creche muito boa, eu treinava na academia muito boa, eu tava Show. na praia toda hora, morava muito bem, mas existia um vazio. E eu sentia que tinha algo dentro de mim que me perturbava. Tanto que nessa história toda, eu tentei suicídio 3 vezes. Não. É uma coisa que quase ninguém acredita. Eu super rap, super pra Super cima. Mas pra por quê? cima. Por causa desse vazio. Esse vazio. Eu tinha dinheiro, eu ia no Rio Sul, tipo assim, gastava dinheiro, voltava pra casa. Mas era Vazia. vazio. Não tinha. Aí eu tentei voltar pra igreja católica, não foi. Tentei ir no kardecismo, não me achei, ficava com o olho aberto, tudo fechado. Ah, eu também. Sou louca pra saber o que acontece. Aí não foi minha vibe. Tentei também, gente. Fui na Umbanda também, fui. É, porque E a não gente me achei. tenta. E não me achei. Falei, Senhor, onde é que eu tenho que ir? Aí, nós tivemos um convite para fazer um encontro de casais. Uma amiga que Aham. era solteira, um encontro de casais pela Igreja Batista, lá de Parque Araruama, na época. E fizemos um encontro de casais e lá a gente saiu decidido que tinha que estar em algum lugar. Só que nesse período, eu comecei a igreja antes, né? Eu comecei até numa assembleia e tal. Mas também naquele momento não era para mim, Uhum. porque era uma igreja muito pentecostal. Eu sei como Então que é. aquilo me assustava Assusta. um pouco. E eu falava assim, gente, eu quero Jesus, mas eu não quero... Pra gente que é aquele super mente momento. aberta, né, que você foi numa igreja, você foi na Eu outra. busquei vários. Você eu fui em vários. buscou. E, na verdade, naquela época, você não tinha discernimento que você tem hoje já na Sim. sua igreja, na sua religião. É. Então, até você cair na real, Maturidade, é um né? processo. Todas as fases É. é importante. Sendo que eu fiquei quase um ano indo pra igreja sozinho e Garley continuou na esbórnia, né? Sim. Garley adorava uma cervejinha, um pagodinho. sim.
né? Água de coco. Não, era raça Cerejinha. negra mesmo. Raça negra. Dan, 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 dan. É, exatamente. Essa daí tem até uns vídeos da gente dançando em casa, a gente tem assim. E eu passei esse tempo indo sozinha. E teve um dia que eu decidi que era meu último dia de ir à igreja. Falei, eu não vou mais à igreja porque ele não quer nada com Jesus. E eu tô aqui perdendo meu tempo, vivendo igual a santa. É. E ele na esbórnia. E essa é uma coisa muito legal, que eu nem comentei isso com vocês. Mas no meu último dia que eu fui à igreja, que seria meu último dia, eu cheguei cedo, sentei, tô lá olhando, vendo o pessoal, a movimentação, né? Que hoje eu faço parte disso, né? É. Tô no E backstage, você sempre então- pondo a prova, né? Hoje é meu último dia. Aí eu falei pra Deus, esse é meu último dia nessa igreja. porque Sempre nada pondo a aconteceu, prova. quase um ano, o Garley não quer nada com a igreja. E eu não vou. Eu cheguei, sentei, aí fazia igual todo mundo fazia, né? Chegava, orava, né? Primeiro, quando abri o olho, tinha uma senhorinha do cabelo branco, do Coque. A irmã do Coque estava do meu lado. A do coque. Tinha uma bíblia branca e a irmã do Coque. A, miss... Presta atenção nisso, galera. a obreira. A obreira. Ai, Deus. Aí ela perguntou pra mim assim, o que você tá fazendo aqui? Tinha redinho, coque? Não tinha Não era balé, não, amiga. Não, mas elas têm Tem as umas que usa, tem redinhas. umas que usa. Tem umas que A usam. saia longa e a redinha. do Aí coque. ela perguntou pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu tô aqui na igreja, mas hoje é o último dia que eu venho. Desaforada, né? Ai, eu também, eu sou assim. Não guardava eu fui nem à dinheiro, prova. vou guardar desaforo? Oxe. Aí falei pra ela, meu último dia. Não guardava nem dinheiro. Vou guardar Guardava não, nessa desaforo. época era bem gastadeira. Ô, Jesus, me converti. Aí eu falei pra ela que era meu último dia. E ela perguntou por quê. Eu falei, porque tem quase um ano que eu tô vindo à igreja e meu marido não vem. E eu não vou vir mais. Pronto. Aí ela olhou dentro do meu olho e ela falou assim, você sabe de quem é esse lugar aqui? Eu falei, você tá guardando pra alguém. Do teu marido. Não, né? O babado é mais forte. Prepare-se. Eu falei, não sei, você tá guardando pra alguém. Ela falou assim, eu tô guardando pro meu marido. Aí eu falei, legal. Virei a cara. Falei, chato. Aí ela falou assim, sabe há quantos anos eu estou orando por ele? Ah, não. Aí eu falei assim, não. Ela, há 22 anos. Não. E eu não desisti dele. E você Desde vai que eu desistir Sei em o um que ano. Deus tem pra nós. Desde que meu cabelo virou coque. Aí eu falei assim, ela falou assim, você não pode desistir com um ano. Aí ela falou assim, abaixa sua cabeça que eu vou orar por você. Aí eu baixei a cabeça pra esperar a oração, né? Porque eu senti uma coisa forte mesmo, senti mesmo. Eu baixei a cabeça. Sabe aqueles segundos que parece que passa um ano? É. E nada da oração começar? E quando eu abri os olhos, cadê a mulher? Oi? Não tinha mulher. Oi? Não tinha mulher. E eu falei, eu não tô doida. Levantei, perguntei pras pessoas. As pessoas falaram assim, não, eu vi a hora que você chegou. Não tinha ninguém. Eu vi até você falando. Oi? Não. Ai, me arrepia. Eu até hoje eu fico emocionada com isso. Porque Deus não. falou assim, essa É, criatura teimosa, mula, eu tenho que mandar um anjo do coque. E mandou o falar anjo com ela. do coque. Não. Anjo do coque. Aí eu Você nunca mais viu essa Nunca- pessoa. nunca vi. Nem em sonho ela apareceu mais. E já ninguém aconteceu isso comigo também. É tremendo, né? Só quem vive essas experiências. E ninguém na igreja viu. Ninguém viu. As pessoas que estavam arrumando, os voluntários, né? Hoje a gente entende isso, a gente serve na igreja, a gente entende que você chega mais cedo e ajuda a arrumar a igreja e tal. As pessoas falaram literalmente, você chegou, sentou, você foi a primeira a chegar e ninguém chegou depois. Aí você acordou, vai, tipo, você... Aí eu... cabeça baixa. Aí você Caiu. sentiu também que Eu você não senti, eu poderia chorei muito. parar. Aí nesse dia que eu voltei pra casa, eu ia sempre de manhã, né? Você sempre testando e Deus te dando a resposta, né? Acho que eu dei muito trabalho, né? Deu, mas tá bom. Mas ele olha, sabia. você é muito especial. Porque você poderia muito bem ter se afastado. Sim. Mas assim, você foi firme em querer buscar. Porque você estava sentindo que faltava alguma coisa realmente em você. E Deus estava te provando todo o tempo que o teu lugar e me era ali. guardando, porque nas 3 Sim. vezes que eu tentei suicídio, Sim. 2 eu tava com a minha filha. 2 Mas deixa eu te eu abri o perguntar. gás do apartamento. Tá, mas com ela lá dentro. Então você ia se matar e matar ela. Uma eu sentei na beira da janela, eu morava no 9º andar. E eu fiquei assim, vou pular. E ela tava Mas lá. o que passa Não, na tua... desse dia que eu tava da janela, eu tava sozinha. Ela O tava que na passa na cabeça? Assim, a pessoa que tenta suicídio, isso é muito sério, É né, da muito gente falar. sério. É A muito pessoa, ela tá num desespero tremendo. Naquele momento, Que- eu não tinha nada materialmente que me afetasse. Não, mas é as pessoas que você acha que, tipo, que vai ficar? Você tá não pensando- pensa? Mas você tinha Você não depressão? Você já tinha sido... Não. Não. E você era amada, vazia, você sim. tava num relacionamento Sim. show. Eu fui casada, minha filha tinha... Mas o que passa? O que acontece? Você é uma situação, na minha visão, como se fosse um transe. E quando você... Eu digo assim, foi Deus mesmo. É, parece que você enviando sai, os né? anjos. Tipo assim, o que você tá fazendo? Aí eu corri, desliguei o gás e abri a janela.
que Entendeu? complicado. Então, tipo assim, é um troço que não tem como explicar pra você sentir Vou te falar a que me dá até sensação. um negócio aqui, galera. E desculpa aqui cortar o assunto, mas eu achei interessante a gente entrar nesse assunto do suicídio. Como a Ju falou, ela já tentou se suicidar 3 vezes. E assim, não tem motivo, né? É algo que a pessoa sente um vazio. Ela falou pra nós aqui que ela não tinha problema nenhum, que o casamento dela era perfeito, que ela tinha uma condição financeira perfeita, mas que ela sentia um vazio. E isso me lembrou de uma amiga minha, muito amiga minha, Bruninha Letícia, casada com o Diego, lá que eles agora estão no Rio de Janeiro, né? E eles têm um projeto muito legal, que é o Enquanto Fôlego Houver, que é um projeto que quer levar esperança, luz e vida para essas pessoas que já passaram por isso ou que estão passando por isso. Então é um projeto bem legal e eu achei interessante eu falar. Eu vou marcar aqui o @ deles, Enquanto Fôlego Houver, para vocês estarem seguindo lá. E se eu não me engano agora, eles estão vindo com o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização. Segue eles lá na página e depois vocês contam pra gente, tá bom? Obrigada. Então, e eu, antes de ir pra Jesus, minha irmã foi a primeira a se converter, meu irmão foi segundo, minha mãe foi terceira. Aí, quando eu voltava, já estava casada, quando eu voltava pra casa da minha mãe, domingo, aquela coisa, pra visitar e tal, só que tava todo mundo orando, lendo Bíblia, escutando louvor, e aquilo me incomodava muito. Eu ficava muito incomodada com aquilo. E teve um dia que eu saí da casa da minha mãe brigada. Aí minha mãe falou assim: a gente tá orando por você, que não sei o que, tal, que eu não vejo a hora de você estar com a Bíblia na mão. Sua mãe tinha se convertido? Minha mãe, todo mundo tinha se convertido. Faltava só eu era a ovelha desgarrada. Ah. Aí eu virei pra minha mãe nesse dia, né? Tanto que no dia que eu dei um testemunho a respeito disso na igreja, minha mãe tava, né? E minha mãe chorou muito. E eu falei: mãe, eu olhei dentro do olho da minha mãe, falei: a senhora me vê morta num caixão, mas não me vê com a Bíblia na mão. Juliana. Sabe o que é uma mãe de Juliana. Jesus ouvir isso de um filho? Nossa. E a mãe falou assim: tá repreendida essa sua Deve palavra. ter estraçalhado. E Deus vai pegar você mesmo. Os mais difíceis é que vai dar mais fruto pra Jesus. Eu, vou nada, não sei o quê. Eu fazia musiquinha, debochando, entendeu? Não. Que ela passava pra ir pra igreja, e às vezes eu tava bebendo, aí eu... Mas nesse 1 ano que você começou a ir nessa igreja, que você falou que ia parar, porque teu marido não ia. Mas você já tinha se convertido ou ainda não? Não. Você só estava eu frequentando? já tinha entendido que eu queria Jesus. Certo. E nessa vez me deu essa virada de chave. Nesse dia que eu voltei pra casa, foi o pior dia que eu peguei o Garley em casa, né? Porque ele tinha bebido muito, a casa tava cheia. Aí eu cheguei, deu um show, né? Quebrei tudo, botei todo mundo pra fora e tal. Botei ele no chuveiro pra tomar banho e falei pra ele. Falei: olha, eu já entendi que eu sou uma pessoa especial pra Deus. E eu preciso de um homem de Deus ao meu lado. Então, a partir de hoje, pra você saber que eu estou orando, que ou Deus vai transformar você no homem de Deus, que vai ser o homem pra minha vida, ou Deus vai tirar você da minha vida pra me De dar um uma homem vez de por Deus. todas. E ele mesmo alcoolizado, ele falou que aquele dia uma chave virou nele. Aí foi que ele decidiu aí a igreja de 15 em 15 dias de manhã. Aí, Só? Só. Ia comigo. Ah, sim. E com o Juliet, que eu sempre levava a Juliet. Aí daí veio o encontro de casais, aí ele realmente aceitou Jesus, né? Entendeu que era Jesus. Já não era mais assembleia, né? Não, já não era Assembleia, era Batista. E que ele não gostava da Assembleia, então na Batista, fui na Batista tradicional. É porque a gente que vem de lar católico, a Batista, a Assembleia assusta mesmo. no primeiro momento. Depois a gente gosta do reteté, né? A Depois Batista é bem A gente bacana. gosta de dar uma girada no espírito, mas ele... Aí começamos aí e tal, não sei o que. Aí teve um jantar de namorados da igreja, dessa igreja que nós já estávamos, da Batista, e ele me pediu em casamento. Eu achei que era bobeira, né? E já, né? Vivia naquele, né? Amigado com fé, casado é, E né? que engraçado você, há 30 anos atrás, ter essa cabeça, né? Super moderna. Já tá. Acho que não foi super moderna, não. Porque há pouco tempo, meu pai tinha separado da minha mãe. Então, assim, meu pai e minha mãe tinham um casamento muito perfeito. Então, quando eu vi aquilo não acontecer, né? E quando eu ela conheci separou, o Garley, você já não estava mais morando em casa? Não, eu tava morando em casa ainda. Ainda está. Quando eu conheci o Garley era camelô, mas tinha já uma situação financeira razoável. E eu tava passando o perrengue do abandono. Do abandono mesmo, emocional e financeiro. Então, assim, a gente tava num perrengue. Eu trabalhava, Ah, porque o pai saiu de saiu casa de e ficou tudo casa. difícil. Ele dava lá o que tinha que dar, mas não era o suficiente. Mas e esse casamento perfeito acabou por quê? Do seu pai e da sua mãe? Meu pai não acreditava em Deus na época, né? Ele era Ah, ateu. e ela se converteu. Não, mas a nossa conversão foi tudo da conversão Eu da adoro esse família. mamãe, é muito da RJ. É, mamãe. 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 Mames poderosas. Mames É. poderosas, sucesso. É.
E foi depois desse perrengue todo. Então, assim, minha mãe nunca tá. tinha trabalhado, mamãe era dondoca. Entendi. E aí, minha mãe teve que trabalhar, meus irmãos tiveram que trabalhar. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 14 anos, mas não por necessidade, porque eu queria. Mas aí eu tive que trabalhar realmente para ajudar em casa. Meus irmãos eram menores, eu sou a mais velha nunca, que nasci primeiro apenas. Apenas, mas Apenas mais nasci velha primeiro. não, meu amor. E tinha uma responsabilidade maior com isso. E conheci o Garley muito sensível às coisas, né? Até porque passou muito perrengue, então ele chegava lá em casa. Dona Rose, vim aqui Bonitinho. pra senhora fazer um almoço pra mim hoje. Só que ele não trazia comida do almoço daquele dia, trazia quase a semana inteira, semana um inteira. mês, entendeu? Eu fingia que não via e tal, não sei o quê, né? E foi indo. E foi muito bom isso ter acontecido, porque a gente se conheceu entre duas situações de praticamente pé de igualdade. Não financeiramente, que ele tinha mais Extremos, recurso, né? mas vinha desse background todo de não ter e tal, não sei o quê. Então, Deus falou assim, ó, vou pegar os dois e vamos construir junto. E foi indo. Mas, sim, foram tempos difíceis. Imagina. E quebramos algumas vezes. 2 vezes foi bem feio mesmo, financeiramente. Quebrar, você diz o quê? Tipo, a Ficar loja sem dinheiro. fechar. Quando ele ainda era camelô, Aham. Quebrou, faliu, né? Acabou. perdemos, assim... E o que você tem me falar sobre a Joe Mix? Joe Mix Joe era a Mix. loja de multimarca da gente lá em Caxias. Então, e como que abriu essa loja? Essa loja, assim, a gente já tinha lojinha de roupa popular, Aham. que é o que vende. Porque, assim... Por quê? Vamos lá. Vamos Mas fazer Joe uma por causa da sequência. Jolie. Juliette, Tá. por causa da Juliette. Vai ficar Jolie. O que eu falei? Ela é Jolie. Eu falei Jolie. É. Mas Depois nesse período tem. Ele era Isso. camelô, aí a gente alugou um armarinho de bairro. Aí ele foi pra igreja e você achou que depois disso as coisas começaram a acontecer. Começaram a acontecer, mas quando ele se converteu real mesmo, teve uma situação assim, que ele ia à igreja, mas ficava com o olho aberto ou fechado com relação a dízimo e oferta. Sim. Tá. Ele não... É que é o que acontece com todo mundo, né? todo mundo tem essa dificuldade. É. Você quer Jesus, quer É. as bênçãos, quer não sei o que lá, mas de dar 10%. Dá não, né, gente? Quando a gente tem o entendimento, você entrega, porque nada é seu. É. Você Obediência, é o que entrega tá ali, você... Em obediência, e você não fica julgando o que vão fazer com aquilo, que não é Isso. problema seu. Não é mais. Mas você fez a sua parte. Uhum. Amém. E oferta também, que é fora do que é dízimo, ok. E ele tinha problema com isso, eu lembro dessa época da história. A nossa conversão de dízimo é muito interessante, porque ele foi quando uma missionária teve na nossa igreja, e a missionária tinha um alvo, tinha um mapinha bem rústico do Papa do Brasil, tinha uns grãozinhos de feijãozinho lá no finalzinho. E ela estava passando pelas igrejas para poder encher aquilo ali para voltar. E era uma missionária que foi muito sofrida, sofreu abuso, sofreu não sei o quê, mas ela estava arrecadando dinheiro para voltar para missões. E Garley tá se sacudindo no banco, tá suando. Aí eu percebi que Deus já estava falando com ele. Com ele. Aí eu falei, se Deus está falando com você com Dá. alguma coisa, obedece. Aí ele, você não tem noção do que Deus está falando comigo, não. Eu falei assim, eu não quero nem ter noção, porque eu sempre fui essa assim. Eu me converti, eu falei assim, eu quero a cada dia mais aprender mais de Deus. Não Sim. sou perfeita, eu sempre digo Sim. isso. Sim. Tenho 30 anos de caminhada de E ainda não é evangelho. perfeito. Estou sendo aperfeiçoada como pessoa, isso como aí. família, como casal. Ponto. É isso Todo aí. dia eu quero tomar uma cacetada de Jesus para ficar melhor. Pronto. Isso. Mas eu já tinha entendido isso, né? E ele falou assim, você não tá entendendo. Aí ele falou que Deus falou para ele que ele era para dar o cheque do alvo todo do dinheiro que faltava. Só que a gente não tinha dinheiro. E na segunda-feira a gente já tinha uns boletos para pagar. Aí eu falei, vamos conversar com o pastor. Aí ele conversou com o pastor conversou com a missionária e falou, não, você pode dar o cheque para sexta-feira. Não preciso depositar o cheque para amanhã, porque eu não vou viajar agora e tal, não sei o quê. Aí pela fé ele assinou o cheque, entregou, tremendo, suando Você igual. lembra o valor, não? Eu não lembro. Só pra gente, né, ter Eu uma... não sei, tipo assim, se era R$500, se era R$5.000. Não lembro. Mas eu lembro que era alguma coisa com 5 e alguns Sim. zeros. Aham. Que pra Era gente era muito Era dinheiro. muito, E eu sei que na segunda-feira, eu não sei o que aconteceu. Deus, né? É. Fala isso. Que Multiplicou. veio uma devolução de alguma coisa. Não sei, de mercadoria, comprou, pagou. Não sei o que foi. Sei que o dinheiro do cheque entrou na conta. Na segunda. Na segunda. Foi no domingo, na segunda. Aí ele ligou, quando ele avisou, eu falei, avisa o pastor, pode descontar o cheque. Aí foi a primeira Prova, eu acho, experiência dele é. com Deus, de que era Deus que estava mandando e Deus proveu. É. Falou, pode dar. Que Comigo eu... era a mesma coisa. Tá? Já o tempo na igreja, eu falava, não dá dízimo nada, não consigo pagar nem minhas contas. Aí teve um dia que eu escutei uma palavra,
Era um pastor até de São Paulo, não lembro o nome dele, queria até lembrar, mas não lembro, muitos anos atrás. E ele falou, né, que leu em Malaquias e tal, fazei prova de mim, diz o Senhor. Deus está desafiando. Parecia que ele estava falando pra mim, o Senhor. Na segunda-feira eu peguei minhas contas todas, porque quem é do Brasil sabe, né, gente? Carnezinho da Renner, da Chueira, Marisa. Oh, meu Deus, todos- carnê, Todos Senhor. eles na cama. Oh, Senhor. Separei primeiro o dízimo, fiz bonitinho, igual ele falou. Peguei um caderninho, botei lá dízimo. Separei o dízimo, separei as contas. Ficaram 2 contas sem pagar, botei em cima da cama. Falei, ó, é fazer prova? Eu levo pros tetos. Assim, É, sempre assim. Fazer prova, tá aqui, ó. Sua filha tá pronta. 2 contas que não você paga, meu nome vai pro SPC E eu vou esperar o e eu senhor. vou esperar. Boa. embora. Deu o trabalhar. dízimo. Foi embora trabalhar, segunda-feira. Terça ou quarta, acho que uns 3 dias depois, entreguei o dízimo na segunda. Acho que numa quarta-feira, no meio da semana. Eu saí pra almoçar, quando eu voltei, a menina falou assim, dona Juliana, deixaram esse envelope pra senhora aqui. Uma carta, antigamente, do envelope de carta, né, gente? 30 anos atrás. Aí eu falei, carta? Aí passei pra ir pro banheiro pra escovar o dente e abri a carta. Aí era uma carta de uma amiga, que eu não lembrava que eu tinha emprestado dinheiro pra ela. Oi! Pedindo perdão Gente, pelo atraso. não é possível. Passei na rua e te vi que você tá aí nesse ponto. E Deus tocou no meu coração de eu te pagar. Perdão, não tive coragem de entregar pessoalmente, entreguei aí, tarará. Li a carta já chorando. Quando eu olhei o dinheiro pagava as 2 contas e ainda sobrava. Que loucura! Eu ajoelhei Que no chão do loucura. banheiro, só fiz chorar. Aí eu falei, nunca mais eu desafio a Deus e nunca mais eu deixo de entregar meu dízimo e vou ensinar para os meus filhos o caminho do gasofilácio, né? Que era o nome que os raízes entendem, né? Que é o caminho da caixinha de oferta. Fui na igreja, paguei as 2 contas e o que sobrou, eu não tive coragem de ficar, porque o dinheiro não era meu. Você- Aí eu dei de oferta na igreja. Ponto. Decidi em diante, nunca mais. Isso foi pra minha filha, isso foi pro meu filho. E aí vocês, depois disso, vocês começaram a crescer. Muito. Você quebrou, vocês foram no chão. Aí o que Deus fez quando a Carly aceitou Jesus? Tudo o que a gente tinha na nossa casa, que foi comprado, que não foi com dinheiro abençoado, foi queimando e quebrando. Não. A gente tinha a casa com 5 quartos e tinha 6 TVs, por exemplo. Todas as TVs queimaram. Micro-ondas queimou, geladeira queimou, fogão queimou, Não. tudo. Era Deus fazendo assim, eu vou limpar Esse dinheiro foi limpo. E vou fazer e de vou novo. acrescentar. Mas na época você entendia isso, não? Não. Não. Nessa né? Hoje nessa você época a gente tem recebeu esse- ajuda, né? Os pastores Sim, nos sim. aconselharam e tal. Sim. E tal. Mas assim. É porque eu acho que no início a gente não tem essa maturidade de entender tudo que Deus tá fazendo. Tem. De tirar pra te dar. Na hora que tira, você fica E até se desesperada. ele falasse isso, seria uma coisa assim, de até onde ele tá testando, né? Sim. Até onde você tá querendo realmente estar Mas com ele. você já chegou a questionar Deus mesmo depois Já. de convertida? Ah, gente, isso é normal. Isso é super Vamos normal. sem hipocrisia, ok? É. super Normal. normal. Veja, mas por quê? Gente, Agora eu tô faço fazendo tanto tudo por certo. quê? Eu faço tanto Não, por hoje eu quê? não faço mais, não. Hoje Não, eu eu faço. pra faço. quê? Mas antigamente eu fazia Não, o porquê que eu falo assim, por que daquilo acontecer? Eu sei que tem um propósito. Eu entendo que lá na frente Deus mostra. Não, eu sei, hoje eu eu também sei não. que tem um problema, mas eu falo assim, por quê? Sabe, é coisa de humano. Eu É. falo, por que que... Às vezes quê? alguém fala assim pra mim, gente não "Ai, entende." por que comigo? Porque só comigo acontece. Eu falei, olha, tem gente que queria ter só esse probleminha que você tá tendo agora. É, mas viu, não meu é, cara? não é uma forma de reclamar, eu acho que é uma forma de... Querer entender. É uma curiosidade, mas eu falo, por quê? Por que que a gente... Ah, mas eu louvo a sabe? Deus todos os nãos que Deus me deu. Eu Tanta também. coisa Não, que eu fiz, sim, gente, com se tivesse certeza. feito, Total. Eu não estaria aqui. Sim, sim. Entendeu? Tantas coisas que podiam ter acontecido. Na época que eu estudava muito para concurso, por exemplo, na época que eu advogava, antes de começar a advogar, eu estudava para concurso. E eu ficava assim, 14 horas estudando. E eu deixei de passar nos concursos porque Deus não quis. Mas na minha cabeça, por que que eu fiquei por 1 ponto? Por que Por que eu que eu estudei fiquei por tanto? Não é 2 pontos e meio? justo. Por que que eu fiquei por 3 pontos? Mas porque ele já tinha um Porque planejamento. se eu tivesse passado num concurso, eu ia sair daquela vida estabilizada do Brasil. Não ia. Não ia. E aí Não vocês, teria nem tido o Gustavo. É. vocês quebraram antes dele se converter ou depois que ele se converteu? Quando a gente Aí foi converteu. quebrando as TV, Aí quebrou né? a TV, É. aí foi fechando as portas, aí Garley teve que voltar, aí voltou pro zero, voltou a viajar de camelô, novo Pro pro Paraguai. Paraguai, comprar. Aí teve alguém que abençoou numa loja, que ele começou a fornecer mercadoria pra essa loja. Mas- Show. Mas aí como que a coisa se legalizou? Porque esse dinheiro antigo dele não era o dinheiro limpo, vamos se dizer. Sim. Então, mas se ele voltou a fazer o que ele Não, mas aí ele fazia... voltou a fazer e ele vendia quantidade certa com nota.
Ah, tá. Entendeu? Ele passou a ser um fornecedor da loja. Ah, tá, entendi. Aí o negócio foi indo. Ah, Aí tá. até que veio alguém que falou assim, não, vou arrendar aqui uma lojinha. Entendi. Tem uma lojinha fechada, você quer pegar? Era um minúsculo uma lojinha ali no calçadão de Caxias. E pegamos a lojinha. A lojinha só tinha eu, Garley e eu. E Uma você foi caixa se dedicar a registradora isso. daquela de ferro. Ai, muito que quebrava legal. a é. unha. Terminava o dedo do dia do dedo Saía inchado. papelzinho branco. Papelzinho branco. E, assim, filhotinhos de ratos caíam do teto. E fazia o caderninho de quem tava no fiado. Não, nessa loja já não tinha fiado, não. No Ah. armarinho tinha o fiado. Eu tava nessa Aí época, eu vocês tava foram grávida das indo. bebês. Foram indo, foi crescendo. Foi crescendo, 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 até que Deus E muita falou, luta, né? Muito trabalho. muito trabalho. Hoje a gente pensa que foi fácil chegar onde vocês chegaram, Muito trabalho. mas tem muito suor Muita e muito renúncia, trabalho. muita coisa. Não é que cara fácil abriu mão. ser comerciante no Brasil. Não é. Não é fácil crescer no Brasil. Não é fácil sair de camelô e ser um grande empresário Não hoje. Não é fácil. E hoje eu quero até te perguntar isso. Você acha que hoje seria possível mesmo? Você acha que antes era algo mais fácil do que hoje um camelô ser mega bem sucedido lá na frente? Eu creio que sim. Porque, assim, é fé e propósito. Sim, Você tem que ter foco. sim. Por exemplo, o Garley era totalmente improvável. Se você para pra analisar, é totalmente improvável. Eu também, totalmente improvável. Porque visionário pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele Eu sou sempre assim. pensou. Eu sou assim. E eu tava tendo uma conversa hoje sobre isso. Se aquilo não for sua primeira opção, se você não se. Porque eu digo assim: tudo que você se dedicar não tem como não dar certo. Hoje a gente tem a internet, a gente tem aí os resultados. Que se você se dedicar àquilo, anyway, o que você tá fazendo. Mas se você se dedicar 100% àquilo, não tem como não dar certo. Mas aí a gente tem um negócio, aí a gente quer ter outro negócio, aí a gente quer outro negócio. E nós não é que não seremos, podemos ser. Mas a gente não consegue se dedicar 100% a todos aqueles negócios, né? Eu sigo muitos coaches de nananã, e tem uns que falam, não, para você ser bem sucedido, você tem que ter no mínimo 8 empresas. Mas veja bem, ele tem 8, mas uma puxa a outra. Sim. Ele não tem venda de picolé, ele não tem advocacia, ele não tem contabilidade. Não tem. Ele tem uma coisa, então ele vende o picolé, mas ele já tem a fábrica que faz o picolé dele. Aí ele já tem a matéria-prima, outra empresa que tem a matéria-prima do picolé da fábrica e do picolé final. Você tá entendendo? Sim. Então, você tá falando hoje de foco. Então, você acha que quando ele focou realmente numa coisa só, foi aí Na que vocês verdade, deslancharam? eu acho que da relação dessa parte dele e nossa, quando a gente se conheceu, a gente não tinha outra opção. Ou a gente focava em vencer, ou a gente ia ficar pra trás. Sim. Entendeu? Então não tinha opção. Ele não queria voltar a passar fome. E eu não queria voltar a ter restrição. Ok. E ele sempre foi muito visionário mesmo. Então, Queria assim, comprar na Renner, queria comprar na Riachuelo. Isso. Não, a gente até brinca que o único problema, graças a Deus, assim, grave que a gente tinha no nosso casamento era isso. Ele era o cara do trabalho, ele praticava o verbo trabalhar e eu gastar. Então Pô, a tava gente ruim, queria as roupinhas, né? né? Pô, a Poxa brusinha, quem não quer uma vida. brusinha? Uma A mamãe brusinha. falava, você merece, filha, você merece. Não, mas eu trabalhei bastante com ele também. Aí depois ele me permitiu. Minha mãe diz isso, né? Seu pai te mimou muito e seu marido te mima. Eu falei, mas vai mimar quem, né, gente? Pronto, tem que ser eu, meu bem. Hashtag Casou com- mimadinha de Jesus. Pronto. Amém. É isso aí. E ele faz mesmo, sabe? O que eu acho mais bonito da nossa história foi assim: eu vim disso, né? De um casamento que era perfeito dos meus pais. Eu via meu pai chegando em casa e ajoelhando na cozinha e dando flores pra minha mãe. Olha. E do nada isso desfez, né? Enfim. Você acha que o dinheiro é o inimigo do fim? Não. Acho que dinheiro é bênção. Tem que Mas saber você ser o- acha que numa relação, muitos casamentos acontece tudo isso por conta de Eu acho que é um quebrar, conjunto de coisas. da falência? Acho que é um conjunto de coisas. E Garley, a gente ministra vários cursos para casais, né? E um dos cursos é comunicação, sexo e dinheiro. É. Então, o casal ou tem problema nesses 3 temas, ou tem um, Tem um. e um vai desencadear todos os Então, outros. Na nossa visão, até o principal é a comunicação. Porque se você comunica bem as suas estratégias de vida, você vai bem financeiramente. Se você comunica bem o sexo,
vai ser bom. É, isso aí. Eu até uso esse termo com as meninas quando eu falo com os casais. Gente, sabe aquele cara lá do Rio de Janeiro, franelinha? Fica assim, mais pra cá, mais pra lá. Gente, tem que falar com o marido, com a mulher. É isso aí mesmo. É aí mesmo. Glória! É isso aí. Não, mas se não tiver comunicação, É isso. vai ficar a vida Não, comunicação inteira. e parceria, né? Lógico. É isso. Ô, Ju, É mas a alma falando do negócio. dessa área meio que financeira, assim, como é que você... Porque tem muitos casais que a gente conhece que o dinheiro é de um, o dinheiro é de outro. Como é que vocês fazem isso e qual uma dica que você pode dar? Tipo, o dinheiro é de vocês trabalham, você gasta X, ele gasta X, você fala pra ele o que você vai fazer. Como Não, é eu tenho outro testemunho disso. Eu, até 10 anos de casada, eu tinha a minha conta pessoal bancária. E a conta conjunta. Certo. Que ele logo de cara fizemos a conta conjunta. Então a gente tem uma conta aí de 30 anos lá no Brasil. Que essa conta é conjunta. E até 10 anos de casada eu mantive a conta separada. Pessoal. Porque, querendo ou não, inconsciente, eu tinha aquela coisa assim. Meu pai, quando deixou minha mãe, deixou a gente na pindaíba. É, a gente sempre. Então eu vou ter uma reserva. Minha reserva, meu pé de meia. Aí Deus falou comigo, me espremeu, eu desfiz a conta. Aí Garley, muito paciente. Até que enfim, né? Ok, só que eu tinha um caixa 2. Eu tinha um cafofo escondido, um dinheiro, em dólar e em real. Aham. Em dólar, visionária. Visionário, Comprava dólar, meu Comprava amor. dólar, ó. Ah, Tinha lá um cafofo. Aí eu tô num culto lá, aí Deus falou comigo claramente. Você vai pegar aquele dinheiro que tá lá no cafofo e vai entregar pro Garley. Aí eu, diabo me perturbando no meio do culto. Ah, mas não vou entregar. Não vou. E tá, de novo, tô lá. Vou prestar atenção nisso, não. Tô lá cantando, louvando, veio. De novo, o dinheiro você vai entregar hoje. Falei, vou não. Ah, não vou mesmo. E tal, na terceira vez, aí eu comecei a chorar. Eu falei, o que foi? Aí eu falei, nada não. Em casa a gente conversa. pronto. Quando eu cheguei em casa, ele tomou banho, deitou. E eu ainda fiquei na luta. Eu tomei banho e fiquei assim, ó. Do banheiro pro closet, do closet pro banheiro. Que eu tinha uma gavetinha falsa. Embaixo tinha o meu cafofo. Ai, que bom. Tinha um negócio bonito assim, ó. Ai, um que negocinho assim. delícia. Aí eu falei, cara, eu não vou, o dinheiro é meu, juntei, é meu dinheiro. Que eu não sei o que. Aí cheguei com o dinheiro assim, com a cara feia, igual criança mal criada. É. Toma, Toma. Deus mandou te entregar. Aí ele, que dinheiro é esse? Ah, foi o meu dinheiro que eu tô juntando, Deus mandou te dar. Aí, não me pergunta muito não, que se perguntar muito eu vou tomar meu dinheiro de volta. Pega logo. Aí ele ficou super chocado, emocionado e tal. É nesse dia, eu entendi, realmente, pra você ver, depois de 10 anos, você já caminhando um tempo na igreja, eu tinha algumas coisas. Mas, amiga, com você deu super certo. Também temos que falar sobre isso. Claro que a gente ali, na fé, a gente vai trabalhando, Eu mas não tinha outra opção. Naquele momento, Deus pedia de mim, Sim, assim, ou você vai de você. confiar no que eu tenho pra pra sua vida, Justamente, porque ele falou com ou você não vai viver as bênçãos. E a você partir tinha daquele certeza. momento, o que aconteceu? Acabou. Aí a gente não tinha mais dízimo separado, não tinha mais nada. Era dízimo da família, era o dinheiro da família, tudo da família, tudo bem conversado. Né? Eu até então dava trabalho a ele, porque eu era bem gastadeira. Meu pai tinha colocado essa manha em mim, então se eu tivesse 5 cartões, eu estourava 5 cartões, eu estourava o cheque, eu estourava tudo. Porque eu tinha uma Mas você- compulsão pra comprar. Então, mas você sabe aquilo que você pode gastar, você sabe o que você pode... Sei. Você comunica ele? Ah, Tem vou... coisas que não. Por exemplo, eu tenho um cartão meu de crédito pessoal, ele tem o dele. E a gente tem a conta conjunta do banco. Sim. Então, hoje em dia, tipo assim, eu tenho ideia do que eu preciso realmente Uhum. e do que é frescura. É que chega uma hora que não tem essa de pedir, Maturidade, gente. né? Não, eu É, compro as coisas, mas sim. eu vejo assim, deu um valor, que dentro daquele valor é um valor razoável, ok, já não... Sim. Ele Sabe? tem a empresa dele, ele é o cabeça, mas você também tá por trás de tudo. E você, A gente você decide também, tudo junto. É, tudo. junto com ele, você tem sua independência financeira junto Sim, com ele. Sim. E Então, ó, Ele me mima quando eu falo assim, pensando em comprar isso. não tem nem Aí essa tal, não de sei o quê. pedir. Quando ele fala assim, não compra não, já sei que ele vai me dar. Entendeu? É, que É. é um presente. É. Mas, ó, vamos tentar então chegar, porque a tua história de vida é fascinante. Tinha que ter uns 3 podcasts. Jesus. Aonde vocês chegaram, né? Isso que é inspirador. Vocês vieram pra América já com essa bagagem do Brasil, coisa que com poucas pessoas acontece isso. É. Vocês eram empresários no Brasil, vocês já tinham chegado muito longe, você já tinha o seu comércio, você tinha o quê? então, mas você aí tem? é interessante você falar isso. Só complementando o que ela vai... Das roupas lá, dessa lojinha que tudo aconteceu. Você comentou antes que vocês têm rede de restaurante. Como é que da roupa foi pra comida? Não, da rua, da comida foi assim. O Garley sempre visionário. Julieta teve uma época que estava estudando e passava o dia todo na escola. E a gente gastava muito dinheiro todo dia com refeição. Certo. E ele falou assim, eu tenho que comprar um restaurante.
Porque não sei o quê, vou ver o custo, não sei o quê, não sei o que lá. E começou a se inteirar nisso. O Garley, ele veio fazer faculdade só pra fazer. Porque quando ele chegava na faculdade, ele cansou de quase arrumar confusão na faculdade, porque os professores iam explicar uma coisa que ele falava assim, isso na prática não funciona. Você tem que fazer assim, assim, assim. Então, arrumava confusão. Falei, amor, vai lá buscar o conhecimento que lhe cabe, não arruma confusão na faculdade. Porque ele já tinha a faculdade da vida, né? Sim. Da prática. E ele colocava isso. Nisso surgiu a oportunidade, ele começou a negociação e comprou o primeiro restaurante. E reformamos e tal, aquela coisa tudo, que tudo ele tem que fazer obra, reformar. Fez a reforma do restaurante, começou. Daí veio o segundo, veio o terceiro. Nisso a gente já tinha uma loja, e essa loja tá lá até hoje, que é a Conquista Mix. Depois a gente bota a @ da Conquista Mix. E vende tudo, utensílio, de coisa de 50 centavos a panela Tramontina. Então são 17 ou 18 mil itens dentro dessa loja. Brincou. Vende muita coisa. E aí depois veio. O Garley nunca foi aquela pessoa, ele sempre foi tão visionário que ele sempre falava assim: eu nunca vou botar todos os meus ovos dentro de um cesto Sim, só. isso é E verdade. se quebrar uma coisa, eu tô ferrado. Então tinha a loja de roupa popular, vende coisa do Brás, coisa da China. Garley viajou. Acho que Vocês tinham já várias essas vezes pra lojas. China. Aí isso tudo foi sendo adquirido. Né? Sim, é. E tal. Vieram os restaurantes. Por último, ele comprou uma lojinha pequena, derrubou a loja e construiu um prédio de 10 andares que está alugado para a Faculdade de Estácio de Sá lá no Brasil. Então, assim... E tudo foi acontecendo, Deus foi acrescentando. E nunca deixamos de servir na igreja. Até as pessoas até comentavam isso. Falaram assim, vocês trabalham pra caramba, tem tanta coisa pra dar conta. ainda Mas vocês separam sempre um tempo pra servir, Legal. pra ser voluntário, pra estar participando de tudo. Então, assim, não dá pra fazer tudo? Gente, se a gente, né? Se Deus fez as 24 horas, dá pra gente administrar. Eu precisava de 36, Deus. Não, eu também, pra ter um pouco mais de folga. Mas a gente tem que olhar e ver o que a gente tá colocando a mais. É organização, na verdade, né? Você tirar tanto tempo pra fazer aquilo, tanto tempo pra você visitar uma loja, tanto tempo pra você ficar no teu restaurante, tanto tempo pra você fazer... E ter pessoas chaves, né? O que a gente tem lá. Gerentes muito... E pra quem não sabe, quem não te conhece aqui, porque você é famosa em Orlando, Juliana, vocês abriram o restaurante Rios. Isso, gente. Né? Vamos fazer Chegamos propaganda. Colocaram o @. Rios Bistrô Sushi E eu Bar. estava lá na inauguração. Muito obrigado pelo convite. Mas assim, conta a historinha que você contou. Por que chama Rios? Porque todo mundo acha que é por causa do Rio de Janeiro. Todo mundo né? acha que é por causa do Rio de Janeiro. E não é. E não é. Na verdade, quando a gente pensou em abrir qualquer negócio que a gente fosse abrir aqui, a gente ia dar continuidade e seguir a linha dos nomes dos negócios do Brasil. Que é Quilomix, Conquista Mix. Ia ter um mix. Certo. Porque vocês vieram já depois daquela história toda, que ficou 6 meses e voltou. Então, vocês decidiram que iam sair do estudante e iam abrir o negócio de vocês aqui. Na verdade, o Garley até abriu um negócio no início da pandemia, que era de retirar piso e tal, que não deu certo, porque faliu, porque... Mas é muito Parou. bom esse negócio. Mas pena que foi na pandemia. A gente investiu um dinheiro, perdeu esse dinheiro. Nós conversamos isso no nosso Esquenta, né? Perder em dólar, pagando 5 por 1. Aí é duro. Pior, dói. É dura, dureza, dói na alma. Dói. Mas Deus, E como pra quem não sempre, sabe, eles vieram vivendo do real. do real. Então, o que eu tava falando pra vocês aquela hora era isso, que eles então vieram prontos pra morar aqui, mas que eles continuariam com o business deles no Brasil. Uhum. Eles só mudaram de residência, os business iam continuar como continuam até hoje. Isso. E aí vocês foram ficando, teve que migrar do estudante, aí você cansou. decidimos, vamos sair do estudante pra fazer de especialidade e tal, não sei o quê. Tendo em vista, Passaram ser pela advogado, pandemia, bênção. passamos de pela Deus. benção da pandemia, que foi muito estressante, muito estressante, muito estressante. Você ter que estar os seus negócios todo do Brasil fechado, você não ter ganho nenhum aqui. Zerou. Não zerou porque Garley, visionário, Já tinha o pezinho ele de meio. sempre falava assim, eu já passei por alguns isso, apertos, então ele sempre foi daquele assim, eu trabalho, eu curto, mas eu guardo. Eu trabalho, eu curto, mas eu guardo. Show. Eu trabalho, eu curto, mas eu guardo. Então sempre foi assim. Então, os propósitos que ele fez, né, na pandemia. Mesmo na pandemia, nós não deixamos de entregar dízimo, mesmo sem ter entrada. Tem gente que vai falar assim, cara, mas isso é loucura. Você entrega dízimo daquilo que Sem você receber. recebe. Mas ele fez isso. Deu Mas Como ele calculou? Mas e qual 10% que você dava? Porque se você não estava recebendo. Do último rendimento. Do que ele Então, guardou. esses, 6 meses foi do último rendimento, esses 10%. Foi. Aí não dava pra trazer dinheiro de lá.
Não, trazia dinheiro de lá. Tinha que mas trazer. você tinha que reduzir, todo mundo dentro de casa, trancado, aquele desespero que foi, né? A gente, todo mundo achando que o mundo Sim, ia acabar. é. Primeiro nós achávamos que era só 15 dias, né? Todo Eram mundo. 15 dias, eu me Só lembro, 15 2 dias, semanas. trancado dentro de casa e foi aquele desespero todo. As coisas no Brasil ficaram fechadas, quase 80 dias. Tivemos que mandar 100 funcionários embora. Hoje, graças a Deus, recontratamos quase todo mundo. Ai, que legal. Eram funcionários muito preciosos. E sem muitos anos. rescisões, Sem rescisões. sem de funcionários fundos de antigos. garantia. É. A gente sabe todo o sistema do Brasil que é, né? O empresário né? Vamos polemizar, falar de política, mas o empresário no Brasil, às vezes a grande mídia coloca como o cara que explora o funcionário. Mas quem está por trás e sabe o quanto que você paga de imposto, quanto você paga para tudo, sabe que, na verdade, o empreendedor, na verdade, ele é até um maluco. O funcionário sempre é beneficiado. Por isso que eu E não o vou entrar dono naquela não. questão do passado, do dinheiro. Entrando ou não entrando, o funcionário vai receber. Sim, vai. E a gente, às vezes, Por isso que eu também não vou entrar naquela questão do dinheiro sujo, que pra mim, eu já penso de outra maneira, porque eu acho que todo mundo também tá ralando, claro que tem as partes erradas. Mas aí são etapas da vida e revelação do que Deus tem pra cada um. Isso. Porque não cabe a gente, né, Entrar julgar. no detalhe. Né? Desde que a pessoa tá fazendo honesto, não tá Não tá roubando, Justamente. né? Tá É, vendendo é ali. isso. Por isso que né? eu penso E a desse gente jeito. vai orando, pedindo a Deus, porque Pra caminhar pro lugar certo, isso, that's porque fine. cada fase da sua vida tem uma revelação diferente. Eu vejo isso. Porque o quanto ele tava ralando lá, né? O quanto ele tava se dedicando. Ele não tava vendendo droga. Não tava, ele não tava fazendo Quer dizer, mal pra Mas, ninguém. mas é engraçado, se você for pensar naquele outro lado que você falou, você tem um negócio, aí vai um cara e monta uma vendinha com o mesmo produto seu. Fala, gente, É eu tô. injusto. Mas É ele, injusto, mas o cara tá ralando também. Mas ele teve a condição de abrir o ponto dele, que aquele outro ainda não teve a oportunidade. Não, sim, então, porque foi Eu uma penso fase assim. que ele tem que passar pra chegar num outro nível. Mas o dono que vê o outro ali, Vê. pô, você quer. Trucidar, pessoal. Você tá E doido ele que o arrastão sabe passa que ele mesmo. também já passou por aqui. Já, já passou. Entendeu? Então ele É duro, né? você também tem que ceder certas coisas, porque você tem que pensar no da onde Mas você até vem. nisso ele tem visão, porque lá, em uma das lojas da gente, ele cede um espacinho na entrada da loja pro vendedor informal. Olha que legal. Então, você vê que sabe, bacana. Assim, pô, eu não tive essa chance, ninguém me Olha deu aí. um pedacinho. Ô, Ju, mas Pra fala, ele fala fazer. pra gente, voltando naquela perguntinha, fala pra gente do nome do Rios. Rios, isso. E, Fala e, demais. e fala. Tinha que fazer um roteiro. E fala assim, como é que foi a criação do A cardápio? gente nunca consegue seguir o roteiro. Não, a gente tenta, né? A gente tenta A ter gente uma tem a pauta. pauta. Como é que foi a criação do Rios? Como foi a criação do menu? O que vocês pensavam no restaurante? A forma que ele ia ser? Se ia ser comida mais básica ou se ia... Então, pra gente foi um desafio muito grande, porque os nossos restaurantes no Brasil são Quilo. self-service. Quilo. Aham. Ai, delícia. Eu adoro Que é restaurante aqui. prático, você não tem Meu pai problema teve, lembra que eu te com contei cliente, que né? ele quebrou bem na pandemia, não. Na era Collor, no caso do meu Ah, pai, né? Quem Há não muitos lembra anos disso? atrás. Mas ele também foi um dos primeiros que teve o restaurante por quilo. E era muito movimentado, bem no centro da cidade. Bem legal. Aqui, a gente tinha a questão do quilo, que a gente via que quase nenhum lugar tinha. Aham. Não é uma coisa muito bem vista. Hoje em dia, Aham. pelo americano, a comida que tá lá É, a vida é. toda, eles não gostam. E tinha o desafio de trabalhar com a la carte, que a gente nunca tinha trabalhado. E lá era fácil, o cliente entra, pega a comanda, escolhe o que ele quiser, Senta. pesou, sentou. A gente tinha um funcionário para servir a bebida caso a pessoa esquecesse de pegar lá no própria Sim. balança. Então era muito prático. Saiu, pagou a comanda, uma filazinha. Tem até hoje 4, 5 caixas, dependendo do movimento. Então, Flui rápido, Flui né? rápido. Flui rápido. né? E o nosso restaurante, que esse é o primeiro, cabe em 360 pessoas. Nossa, então, agora enorme. foi um boom. É grande. Quando teve uma quedinha, Garley, visionário, botou uma promoção. a Ele partir veio de tal hora- pós-pandemia, né? Claro. Ele Não, a veio... gente veio em 2018. Não, esse restaurante agora que você O inaugurou Rios, aqui. Rios foi agora. Fazer um ano agora em agosto. Ah, show. Foi depois de ter passado todo o perrengão da pandemia. Isso. Aí Deus abriu assim a porta e a gente pegou e falou: não, vai ser bistrô. A gente não queria um restaurante com cara do que todo mundo já tinha, de turista, Uhum. sabe? A gente queria um preço bom, mas que a pessoa se sentisse bem, um lugarzinho Bonitinho. chiquezinho, Aconchegante. aconchegante, tivesse essa vibe, né? Porque já tem restaurante de música ao vivo, já tem restaurante Sim. Vocês dia foram especializado disso, daquilo. A gente pra um queria lado uma coisa diferente. E pensamos nesse negócio do bistrô, de ter uma comidinha arrumadinha, uma comidinha legal, ter uma boa massa. Eu amo risoto. Aham. Então, assim, a pessoa fala assim: você delícia. come no restaurante? Eu falei, gente, Eu se vivo deixar, eu lá. como lá todo dia.
Que assim, eu como, Claro. quando eu chego lá, as meninas até brincam Na comigo. Vai minha- pedir o quê? O risoto de qual? De camarão de carne. Ai, eu vou lá, porque Sushi. Eu amo já me sushi. deu água na boca. O sushi foi uma coisa que veio É agora em muito janeiro. bom, A gente vai é. chegar lá. E o nome, a gente orando pelo nome. E veio forte a coisa do rios e veio o texto, né? De Isaías 41:18, né? Que abrirei rios em vale, em deserto, e tarará, tarará. E eu falei, gente, é rio. Interessante. Bom, demais. E é legal que ficou o duplo sentido. Vocês, duplo por serem sentido. do Rio de Janeiro Isso. e por essa E a passagem da criação vida. logo. Quando a gente É. passou pro profissional, eu falei, a gente quer rio, a gente não quer um rios normal, sem graça. A gente queria alguma coisa que fizesse a referência do rio. Então o R, você pode ver que ele é cortadinho no meio, que ali passa o rio. Como se fosse um Não é? caminhozinho, né? Caminhozinho. É. E embaixo da plaquinha, daquela placa principal dentro do restaurante, tem lá a referência bíblica, né? Isaías 41:18. E foi isso, e Deus abençoou. E quando a gente fez... O dia que a gente pegou a chave, a gente ia pegar a chave 1º de julho. E foi o dia que meu pai faleceu. Uau. E era o dia que a gente tinha marcado para a oração, para a consagração do local. E a gente não conseguiu pegar a chave. Aí eu lembro que todo mundo preocupado comigo, meu pai tinha falecido e tal. Do nada, ou ele tava doentinho. Não, ele tinha caído em casa. Meu pai era Highlander, venceu Cã- Covid, venceu pneumonia pós-Covid, Nossa. venceu 500 coisas. Aí caiu. Unha, não sei o que, caiu no jardim, foi pro hospital, infelizmente Gente, lá não como saiu. pode, né? 15 dias depois que ele caiu, praticamente ele faleceu. Então Deus não permitiu que a gente pegasse a chave no dia 1º de julho. Permitiu que a gente pegasse só no dia 2. Como assim, ele fechou essa etapa, esse Aham. dia triste pra você e aqui começa uma nova etapa. Então assim, tudo a gente veio cuidar de Deus. Mas uma coisa eu falei pro Garley, falei, olha, eu não tô bem, realmente eu não fiquei bem. Mas uma coisa eu tenho certeza, a oração sai hoje, a consagração do local sai hoje. Então tinha ido todo o pessoal dos pastores de oração da igreja, os outros pastores, e fizemos a consagração. Uma coisa que era pra ser em 1 hora, ficou 3 horas. Uau. Teté foi forte. Reteté. Foi banho de óleo ungido em tudo. Amém. E várias pessoas, né, vários irmãos e pastores viam, né? Assim, olha, Deus deu a visão desse lugar cheio de gente. E viam pães reluzentes na mesa, né? Aí a gente associa aqui, né? Jesus é o pão da vida. É. Então a gente tinha essa promessa da gente que aquilo ia ficar cheio. No início, né, a gente abriu com uma equipe sem estar treinada. No primeiro momento foi estressante. É estressante. Então, assim, Que você não pedidos quer mostrar demoravam. fraqueza pro cliente. Foi assim, a gente Eu se sei sentia como é mal. que é. E chegamos até a pensar em mudar para self-service, mas aí, cada vez que a gente Foi pensava em persistindo, né? desistir, É. Deus dava uma palavra, usava um pastor, um irmão, para dar uma palavra. A É gente foi estressante. continuando. Quando foi final de dezembro, a gente fechou 15 dias para reforma, porque a gente já era amigo do Japa. E o Japa veio para parceria, que é benção, o Japa é benção, um menino jovem, cheio de visão, cheio de energia. Legal. E a gente tava numa fase mega estressado com uma porção de coisa que tinha acontecido e tal, não sei o quê. Sabe? E falou, não, é isso. Então ele veio mesmo com sangue nos olhos pra dizer, ó, não quero Legal. você se estressando, não. Alguém vou pra meter as somar. caras, vou Alguém que trouxe uma trabalhar. leveza, talvez. Trouxe leveza. É. E foi muito bom isso, principalmente pro Garley. Porque ele falou assim, Garley, eu não quero você se estressando aqui todo dia, É. não. Deixa comer as caras, vamos lá e tal, É. não sei o quê. Você faz Show. o que você sabe fazer, que é administrar. E Ju eu fica faço- nas Hello Correio, mídias sociais É verdade. e tal, não sei o E ele quê. também, o Japa também é bem Ele é frequente nas bem redes conhecido, sociais, né? É. Em números, né? É, em números. Sou eu, É. né? Com os meus humildes seguidores. É, Deus tem abençoado, a gente tem trabalhado muito bem, graças a Deus. Depois chegou a Bel também, né? Que já era gerente também no outro restaurante, então também Foi- assim, virou um time, uma família. Show. E a gente tem caminhado, cada um fazendo o seu papel. Ai, eu quero muito ir lá, porque Sabe, eu moro... quando eu escuto as pessoas falando assim, gente que escreve, né, lá É. pra gente lá, dizendo, poxa, meu sonho é ir pra aí conhecer o restaurante de Olha vocês. que legal. Ou então quando a pessoa fala assim, o melhor sushi de Orlando, né? E sinceramente, né, na minha visão, não existe mesmo, isso é real, esse negócio de competição. Não tem. Porque o sol nasce pra todo É, mundo, vai ter público pra todo mundo. Vai. Não, Então, tem E mesmo pra que o público fosse só seu, você não ia conseguir agregar todo mundo dentro do Tem que restaurante. atender Então, todo mundo. é legal isso. É legal você torcer pra quem abriu. Eu posso, não, eu Não oro. é? É, mas de é. verdade. É. Não, eu brinco De que verdade. De também tem verdade, coisas mas que tem é- uma Ali, afinidade. Saibam, tá? Eu É. oro por você. É. Senhor, que seja ali. entendeu? Você falando nisso, a gente tem a loja de biquíni. E eu conheço várias meninas que vendem biquíni de Orlando. Os biquínis delas são lindos. Eu sempre comento. Falo, olha que produto legal. Porque eu acho que, gente, vai ter gente que não vai gostar do meu produto. E tudo bem. Exato. Você vai lá e você vai usar o da outra, tudo bem também. Então você tem que ter Tem que essa ter essa parceria. maturidade. Tem que ter.
Não é? Tem público pra todo mundo, tem gosto pra todo mundo. O sol nasce pra todos e cada um Exatamente. com a sua especialidade, com o seu caráter, com a sua Lógico. personalidade. Você dá personalidade pro seu negócio. Então, às vezes, as pessoas se identificam com isso, Sim. né? Gostam de ir lá na outra porque se identificam mais com aquele outro. Então, eu acho que realmente eu também tenho um negócio e tem N pessoas que fazem a mesma coisa que eu dentro do meu próprio negócio. Ali no meu grupo, ali no meu Instagram. Então, that's fine, A é gente isso. tem um amigo agora bem próximo, uma pessoa que a gente conheceu, muito querido também, que vai abrir um restaurante. Então, o que a gente sofreu, a gente já passa pra ele. É isso que eu quero te Cuidado com falar. aquilo, tarará. Eu Porque, também assim, sou jamais muito você egoísta. O que eu passei de ruim, Eu não quero que que eu o outro puder, passe. que o outro não viva, eu vou avisar. Aham. Eu Às sou vezes assim as pessoas também. fazem perguntas assim, não sei se você vai querer responder. Eu falei, por que eu não responderia? Olha, cuidado com isso, com isso, com isso, com isso. Às vezes acontece da pessoa não ter maturidade de receber. Às vezes você é tão claro. Tempo atrás nós recebemos uma pessoa lá e a pessoa falou, a pessoa que tinha acabado de chegar e já queria investir não sei quanto, não sei aonde. Eu falei, olha, pra nós, já que você chegou na mesma situação que a gente, que você não veio pra quebrar pedra, Isso não funcionou. não funcionou. Se a gente tivesse chegado, tivesse aberto, a gente ia quebrar da cara. Porque hoje a gente tem uma bagagem, conhece pessoas a mais e tem um conhecimento, uma visão geral das coisas. Então vá devagar. Não se coloque como o cara da sacolinha do E a dinheiro. pessoa não Que eu aceitou? tô aqui pra fazer qualquer negócio. Eu acho que no primeiro momento a pessoa achou que a gente tava. Não queria que ele fizesse. Ah, não abre não, né? Tipo, Eu falei, eu Eu- não abriria agora. eu falo estudaria o mercado. Pra gente foi muito bom Deus ter colocado a gente de molho 3 anos e Aham. pouquinho. Pra gente esperar realmente em Deus, sabe? Vocês levaram tudo isso, 3 anos e pouco, vivendo dos rendimentos do Brasil, passando por uma pandemia, para então vir a glória e agora o Exato. restaurante ser sucesso. Mas o que o pessoal no Brasil não sabe é que é uma burocracia também grande. Gente, aqui você Conta. não faz nada. Quanto tempo Nada. depois do teu imóvel alugado você realmente conseguiu abrir o seu negócio? Até que não foi tão difícil, tá? Foi mão de Deus. Nós pegamos a chave dia 2 de julho e já começamos a reforma, porque quando a gente já estava no processo, a gente já deu entrada no pedido de algumas coisas. Sim. Então, algumas coisas, mesmo fazendo o pedido antes, a entrada antes, demoraram. Por exemplo, a licença de bebida demorou muito. Nossa, de bebida A deve licença ser de bebida muito aqui, gente, eles burocrático. fazem uma CPI na sua vida, né? Você passa pelo FBI, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê. É, porque ninguém sabe hoje, pra gente comprar bebida alcoólica, tudo a gente já tem que apresentar documento. Tem Você que pode ser mostrar a mais ID. velhinha, minha mãe, Tudo. 60 e Pedem poucos seus anos. antecedentes Eles da guerra do pedem. eles Brasil. pedem. Tudo. Então eu imagino licença de. Na praia não pode levar bebida, a gente não pode. Totalmente diferente. É Isso, totalmente é muito diferente. diferente do Brasil. Aqui não tem esse negócio de beber Não tem bebida alcoólica na jeitinho, não tem rua. Fiscal quer ser um amigo. Nada. Não tem molhar a mão do fiscal. Tem. Não tem dar comida pro policial, que vai ser bacana. Meu pai alimentava muito policial, você sabe I disso. know. Né? Os policiais chegavam lá pra comer e vinha uma renca, trazia a família. E a gente sempre, né, tendo que atender, não tem o que fazer. Minha mãe brincava que ela tinha um ódio, mas não tinha o que No fazer. nosso caso, até a gente, como a gente, nessa época a gente já era de Jesus, então a gente tinha ódio, não. Eu via realmente assim, o cara trabalha, ganha uma merreca. É, Alguns são honestos, outros não são. Realidade, né? Não estamos aqui pra contar mas historinha. gente, não tem cabimento Mas, isso. Cara, não tem porquê. O cara trabalha ali, tá no sol o dia inteiro. Várias vezes eu vi a Garley saindo da loja e lá chamar o guarda, chamar o polícia. Vem Pô, almoçar. o cara vem almoçar aqui e tal, não sei o quê. É muito Não se louco. preocupe que eu não tô querendo nada. Só quero mesmo fazer, Aqui, gente, abençoar. não tem isso. mas Então, aqui não tem isso. você leva muitos meses para tirar Muitos. todas as licenças. E no caso dela, você escolheu, né, para o seu restaurante precisava da bebida alcoólica. Então, deve ter sido bem. Por ser um bistrô, Precisa. comidas acompanham vinho, É. acompanham prosecco É É. isso e mesmo. tal, não sei o que. Tal. É o estilo que vocês criaram. Exatamente. Lá não é um lugar que você vai pra encher a cara. Sim, Não é um claro. barzinho, não é é uma isso. coisa que chama Mas a é um outra. jantar que agrega o jantar, né? É mais é o que eu tô falando por essa A burocracia, né? burocracia é grande. Ô, Então, Ju, quantos meses levou para você abrir o restaurante? Nós pegamos Pro a chave pessoal dia 2 de saber. julho, nós abrimos agosto, Ah, mas foi benção foi mesmo. bênção mesmo. Só que a licença de bebida demorou mais um pouco. Foi até Porque eu final sei do que ano. tem gente que. Eu lembro que eu trabalhei num salão, elas levaram 9 meses Eu também já para escutei essa tirar história. todas as licenças, que aliás Teve uma que chamava levou Rio 11 também. meses. Para tirar demora. todas as licenças para abrir o negócio. Ou seja, você
pagou para ter o imóvel, você já tá Paga pagando o aluguel todo mês e você Em tá, dólar. às vezes, Dinheiro Em do Brasil. dólar. às vezes o estabelecimento já tá pronto e você tá esperando as licenças. Aí você fala assim: "Ah, mas fala então que o Brasil tudo é demorado". Não, não é essa a questão. É que existem licenças aqui Específicas. específicas, então você tem que ter documento X. Então você vai lá tirar o documento X. E tudo tem que esperar o fiscal vir. É. Você fez mudou uma parede, tem que esperar aquele fiscal. Pra ver se ele aprova. autorizar. E aqui ninguém tem pressa, né? amigo? Não. Aqui é tudo Ô, tranquilinho. Ô, Ju, e de tudo, toda essa história que você contou, tudo que você passou, todas as perdas, as realizações, deixa pra gente uma... O que você poderia deixar, tipo, um pensamento ou uma frase que você leva pra tua vida hoje, que você poderia, tipo... Uma frase motivacional pro nosso público que É. tá assistindo. Nem vou dizer que é uma frase motivacional. É É, um- uma coisa que eu aprendi mesmo, vivendo, é que todo plano que você tem, você pode colocar ele num papel, fazer lindamente, mas antes de você pensar e dar qualquer passo, apresentar ao Senhor. Tem que Sabe? apresentar, Senhor, isso aqui são os meus planos. Se os meus planos estão de acordo com o que o Senhor tem pra mim, confirme e abre o caminho. Porque senão a gente vai dar a cabeçada. A gente vai ficar girando. Igual o povo 40 anos no deserto. Sim. Vai ficar girando, não sai do lugar. Então é melhor você fazer uma coisa pequena na direção de Deus do que você querer dar um salto grande com as suas próprias forças. Aham. Né? Porque o ser humano tem essa tendência, a gente tem a tendência de querer ser autossuficiente. Né? Ah, porque eu estudei pra isso, porque É. eu conheço fulano, porque eu sei. Não, a gente não é nada. Nada. E a gente Nada. não tem nada. Nada é nosso. Nada é nosso. Eu coloco isso como a visão que eu tenho hoje, muito mais clara do que antes, é que nós somos mordomos de Deus na terra. A gente É um administra o que Ele nos dá. E conforme você vai administrando bem, com sabedoria, perto do que Ele tem, não significa que você não vai ter perrengue. Vai. Tem. Estresse. Você tá na igreja, você serve, você ora, você faz a sua parte, você faz o que ninguém vê, né? A É. pessoa vê quando aparece. Fala, nossa, de repente, É. o Rios abriu. Não, É. foram Não, anos ali, Justamente. De esperando uma oração. decisão, um passo. E hoje De você... repente fez sucesso, não. É. Não, Foram é. meses antes de abrir, É. estressantes. Que eu lembro de um dia que eu conversei com um pastor, que ele falou assim, ai, como é que vocês estão? Aí Garley respondeu rapidamente, bem. Eu falei, bem pra quem? Aí fiz aquela assim. É. Aí ele, mas por quê? Eu falei, não, porque tem meses que eu tomo café, almoço e janto com o meu sócio. Ô, Ju, Com o meu marido, isso pro não. relacionamento é punk, hein? Você tem Entendeu? que... Porque a gente ficava 24 horas, É. a obra, e o Rios, e o lustre. E como é que E, vai não, ser o e banheiro? ideias, E não, negócios, tem dinheiro é. saindo, e é estresse. É muito Muito estresse. estresse. Tem que ser firme na luta. E vocês pensavam assim, que a gente sempre pensa se vai agradar, né? Tipo, você pensava, será que as pessoas vão gostar dessa parede? Ou você já tinha aquela ideia, não, é isso que a gente vai fazer? E Não, uma coisa que eu pensei, né, foi assim, a gente tem que ter lugares que as pessoas querem tirar foto. Né? Então a gente tem o cantinho lá da selfie, o espelho, Aham. que a gente pensou, aquela cadeirinha lá que acaba, pessoas tiram muitas Sim. fotos ali, o paredão, a varanda, o nome, a letra, o estilo, isso aí a gente pensou. Aham. Aquela rua, acho aquela rua linda. É lindo Então, ali. você faz É. aquela foto assim, Aquela faz rua árvore, é bem linda mesmo. arborizada. É. Então assim, o local é muito aconchegante. Então ajuda. Mas eu lembro de um dia que a gente estava lá, era uma sexta-noite, ou era um sábado à noite, não lembro. Só tinha uma mesa ocupada. Aquele dia, eu e Garley, nós estávamos numa bed, mas nós não Arrasado. falamos um outro pro É. outro que estava na bed. Sim. Nós estávamos sentados esperando só o casal terminar para fechar. E essa pessoa, não era uma irmã do coque, mas Não era uma- irmã do é uma Coca, mas era uma candidata a ser. anja. Ela, antes de sair, ela parou e olhou pra gente. Falei, olha, Deus manda dizer que isso aqui vai ficar muito cheio. Pra Que vocês legal. não desanimarem, não ficar triste e levantar a cabeça. Nossa, eu olhei pro Garley, a gente começou a chorar. Então, assim, aquele dia a gente tava, sabe assim? Não sei se era sexta ou era sábado. Tipo assim, caraca, Que legal. tá vazio, né? A comida Fim de é boa, semana, é. bom, não sei o quê, o local Eu fico aconchegante, não sei pensando o quê, isso. por quê. Naquele momento eu fiz o porquê, mas eu não quis compartilhar com ele o porquê pra Sim. não parecer Não tá ferir fraca. ele, é. Não, e não passar uma fraqueza. Ah, sim, também. E tal. E foi isso. Aí depois desse dia a gente teve essa certeza. Aí passou depois, a gente teve uma pregação na igreja, até da pastora Renata, que foi assim, aquela faca de entrar assim, virar. Virou. Assim, pode estar na tempestade. O importante é quem tá no teu barco. Amém. É melhor Jesus dormindo no teu barco na tempestade do que você num mar aberto com ventos fortes sem Jesus. É Ou isso. seja,
Que adianta tudo estar fluindo Sim. sem Jesus? Sim. É melhor estar na tempestade com Jesus. Aí É. aquilo deu um renovo na gente, a gente... E aquilo dá uma força, né? É uma... Não, eu, Você sai do gatinho pra virar um leão. Tipo, eu fui comerciante a vida toda e eu sinto isso também. Às vezes eu vou nos lugares. Nossa, as meninas estão fazendo dança numa academia que a moça tá começando. Aí a moça reformou, também passou por tudo, tirou a licença é dela. luta, gente. Só que ela só tem as meninas de aluna. Me dá um negócio quando eu levo as meninas, me dá uma dor no coração. E eu falo pras meninas, gente, eu acho que não vai pra frente, mas vamos torcer pra ela, vamos pedir pra Deus para que ela consiga. É muito triste, porque a gente sabe o quanto E tá é o sonho difícil. da pessoa ali. É o Não, é sonho difícil da demais. pessoa. Tem o hábito de É. chegar em qualquer lugar, ele tem o hábito de analisar o negócio dos outros, né? Ele é meio consultor. É, Aí, quando tem a oportunidade, ele dá dica pra pessoa. Aham. dá Ó, dica. sim, tal. E a gente sabe, né, que às vezes nem todo mundo recebe bem. Aceita. Vai forçar o lado do negócio dele pra vir dar palpite aqui, É. né? Mas quem pega a oportunidade de receber alguma coisa, alguma informação boa, analisa. Eu falo assim, sempre vale a pena Pronto. ouvir. Ouça. Crítica coloque diante construtiva ou não. dele. É. Mas é isso. Ô, Ju, então faz propaganda aí do Rios, pra quem não conhece, dá a localização, pra quem quiser ir lá está conhecer localizado você. nos famosos cavalinhos de Metroeste. Cavalinho. Em Orlando, pra quem é de Orlando. Orlando, Aham. tem lá o Instagram da gente, @Rios Bistrô. A gente funciona de segunda a segunda, Olha. de domingo a quinta, de meio-dia às 10 da noite. E sexta e sábado até às 11 da noite. Sempre abre meio-dia. Sempre E meio-dia. é um restaurante que, graças a Deus, tem caído no gosto dos clientes, no Aham. sentido assim, a família toda consegue comer junta, né? Então, assim, eu tenho muitos casais amigos que, assim, a mulher não come sushi, É isso que eu ia Eu- perguntar. tá vendo? Não como Aí, ou sushi. seja, o cara vai lá, come o risoto dele, ela come o sushi Ai, dele. gente, eu vou comer Come esse o risoto burgão. hoje. É maravilhoso. Burgão gourmet, É. o outro come a massa. Nós vamos almoçar lá, vamos? Ai, eu só quero ir lá agora. Você Ah lá, sabe que eu ó. moro numa cidade que não tem nada de brasileiro. Ai, meu Deus, Eu chego ela aqui abriu em Rio de Orlando, amiga, uma você tem que ir franquia. pra Sarasota, na praia. Opa, praia. É. Não, você tá muito sedento disso. Porque eu chego aqui, eles ficam, quer comer no brasileiro, né, Marcela? É, já não Quero. aguento mais que ela quer ir nos Eu só brasileiros. quero comer no brasileiro, porque americano pra mim já não tem mais graça nenhuma. É a nossa comida, Eu gente. já fui é. em todos, eu já enjoei de todos. É. As meninas falam, mamãe, juro, teve um dia que eu entrei eu gastei uma nota pra nós comer, a gente não conseguiu comer nada. Eu atravessei e fui no Tijuana comer os tacos. É. Uau. Então, eu gastei 2 vezes, porque naquele era de veterano, uma hamburgueria, horrível. É. Então, você fica dando nó em ponta de Pra vaca. eles é top, pra gente não é. Não, e no Tem Brasil- um restaurante lindo aqui, né? Tem, Ah, tem, é. Justamente. aqui. Mas exatamente o que você falou, eu vou uma vez. Eu já não sou a pessoa de comer muita coisa fora do normal. É, Não sou a pessoa da fritura, eu já tenho um estilo mais leve. leve. Aí eu vou comer um negócio desse, pagar pra comer uma coisa que eu vou passar mal e não vou ficar satisfeita. Não, já vou levar vários amigos lá que já tá me vindo na Amém. cabeça vários Todo amigos mundo que meus. for lá, dá um arroba no Rios, dá um arroba nos Miguxas, Puxas. né? Isso, a gente Hoje- vai lá levar a claquete, fazer uma fotinha lá na É, parede. vamos Bom. mesmo. Ju, muito Eu obrigado. que agradeço. Mas antes da gente finalizar, a gente quer saber quem é Juliana Santana. Ah, Pode gente. falar nessa câmera. Juliana Santana. Não vale chorar, hein? Não, vou chorar. Acho que vou chorar, não. Garley é chorão. Garley tem que vir, Garley. Fica o convite. Começa a chorar. Garley é Numa chorão. próxima vai ser Aí eu podcast com choro Garley. também, gente, eu choro. A gente falou tanto de Garley que ele tem que vir no próximo. Garley, graças Conta a pra Deus, gente, Deus. Ju. Juliana Santana hoje sabe quem é, já há algum tempo, né? E tem se descoberto mais ainda. Juliana Santana é imagem e semelhança de Deus. Juliana Santana é obra-prima do Senhor. Juliana é mulher de Deus. Juliana é a mulher que erra, que acerta. Juliana é uma mulher que já caiu muitas vezes e levantou todas elas com a ajuda do Senhor. Com certeza vou cair mais algumas vezes. É isso. Vou ser levantada em nome de Jesus. Juliana, eu tenho essa alegria, né? Que as pessoas falam assim, nossa, às vezes quando alguém fala no meu direct, nossa, você parece que não tem problema. Eu falei, eu tenho arrodo. Arrodo. Mas eu tive essa graça de receber essa alegria do Senhor. Então, assim, já passamos por muitas coisas. Muitos testemunhos. Coisas tristes, coisas pesadas. Mas que eu fico assim, um dia. Eu me permito ficar um dia. Depois você Depois dia você seguinte, volta. Ou no mesmo dia, eu já tô ali igual Fênix, eu digo não.
É Fênix. A minha alegria vem do Senhor. Então, eu sou feliz, sou grata. Juliana é uma mulher extremamente grata. Eu faço festa. Quem me acompanha nos meus stories, eu faço festa por causa de uma vaga que eu consegui na eu sombra. também. Eu falo, a vaga do crente do dizimista fiel. mesmo. Eu fico feliz por tudo, graças a Deus. Eu fico feliz até pelas pessoas que Deus tira da minha vida. Que bom. Eu digo assim, eu aprendi isso, né? Demorei muito pra aprender, eu sofri muito com perdas, às vezes, de pessoas. E depois Deus falou no meu coração, eu vejo o que você não vê, eu ouço o que você não ouve. Uau, isso é forte. Então, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu aprendo assim, sabe? E entendo claramente, assim, que existe na minha vida, tá? Que Deus falou pra minha vida. Que existem 2 motivos pra eu estar com pessoas, né? Ou pra eu crescer, Ou pra ajudar essa pessoa. Só que pra ajudar a pessoa, eu tenho que ver se realmente a pessoa quer ser ajudada. É isso Porque às aí. vezes a pessoa quer te puxar pro buraco, ela não quer sair do buraco que ela quer. É isso mesmo. Então, essa maturidade, Deus me deu. Então, qualquer situação hoje, eu oro. Senhor, é pra eu estar lá? Eu vou estar. Isso me direciona. Show. Porque humanamente eu não estaria, mas eu vou estar. Por mim mesmo, Senhor. Não, gente. Me dá a resposta, antes de mais uma Jesus, Eu prova. era uma pessoa, além de ser metida, eu era egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, último lugar eu, não tem mais ninguém, eu de novo. Eu de novo. Então, pra Deus me colocar pra cuidar de pessoas, E ser estar com altruísta, pessoas, né? sabe? Ter paciência, Ministrando pessoas. pessoas, É só Deus mesmo, não é por meu Que mérito. bom. É o único. Não é meu mérito, Amém. não é. Amém. Gente, fica aí uma grande inspiração pra você que acha que não vai conseguir, que acha que não vai chegar, que tá aí nos altos e baixos da vida. Eu acho que com muito foco, com Deus, com muita luta ali, você pode alcançar o que você deseja, Além. né? Além. Muito além. E você, você ministra você ajuda casais. As pessoas podem te procurar por isso também, Ju? Pode. Então, Somos da ó, igreja galera, Lagoinha Orlando Church. e vai no direct da Ju, E se a gente você dá aula, você precisar. faz inscrição nas aulas. Ah, Juliana, não quero fazer aula, não quero participar de um curso, quero conversar com você, com o Garley, ou só com você, se for mulher, né? Só comigo, se for homem, é só com ele, se for É casal, é nós dois. Pronto. E a gente atende lá na igreja, a gente conversa, bate um papo, ou se não quiser na igreja, não quero ir na igreja. Vai no Rios. Vai no Rio. Ah, pronto. Eu já vou nessa Já alimento consulta. físico e espiritual junto. É Amém. isso aí, É bênção. galera. A gente tá aqui pra servir naquilo que a gente puder e que Deus autorizar. Amém. Vamos que pessoa brindar? sensacional. Foi muito legal Maravilhosa. ter você aqui. Amém. Gostei muito. Foi Ela demorou, inspirador. viu? Ela demorou, ficou pra confirmar, ficou pra Foi confirmar. inspirador. Eu não Fez- te conhecia, mas eu não quero nunca mais te esquecer. É. Foi muito legal. Vamos Obrigada brindar. pelo convite. Miguxas. Pelo por ter aceitado. Ju, Muito obrigada legal. mesmo de coração. Obrigada, que eu muito agradeço. obrigada. Deus Você é uma abençoe, fofa. continue Amém. Amém. Vocês, seus Amém. seguidores. Amém. Amém. Isso continue sendo inspiração, trazendo pessoas lindas, com histórias lindas, pra inspirar Lindas. mais e mais É isso que a pessoas. gente quer passar, mesmo. Obrigado, Jesus. viu, amiga? Beijo. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.